NFL Etc 227, terça-feira, 20 de maio de 2025. Eu sou o Ticas e vencemos mais uma semana de off-season, só que dessa vez com bastante notícia e bastante fofoca pra contar, com treta pra tudo que é lado e respingou treta até nas nossas redes sociais. A gente tenta fugir, mas elas sempre dão um jeito de nos encontrar, principalmente nos comentários dos nossos cortes. Por isso eu já convoco o responsável pelo nosso serviço de atendimento ao consumidor aqui do NFL Etc, nosso vulgo Saxetra, o homem que foi chamado de machinho tóxico e red pill essa semana. Não necessariamente nessa ordem. Luiz Vitorino, o nosso Magal. Vai, Magal. Aproveita, dê o seu olá e já emenda seu direito de resposta aí. Fala, meus amigos do NFL Etc. Ticas, por acaso, e pior que foi coincidência mesmo, por acaso eu estou exatamente com a jersey mais feminista da NFL. Estou aqui com a jersey dos Commodores, da minha querida Sarah Fuller, primeira mulher kicker no jogo de college oficial. É aquela coisa, né, Ticas? Eu vou apenas dizer que quem me conhece sabe. Aí você tinha que estar de preto. Você tinha que estar de preto, sem maquiagem, pô. Com cara de humilde, né? Quem me conhece sabe. Cabelinho. Eu tenho vários amigos, inclusive, que são... O Magal achou que ele ia pedir pros fãs da Taylor ficarem em casa pra não disputar ingressos do jogo com a gente e que ele ia passar ileso, que não ia sobrar pra ele. Mas... Aí tá bom, gente. Aí faz o seguinte, paga lá R$900, R$1.000 de ingresso, vai pro jogo, fica lá, assiste. Aí quando você sair e você for xingar muito no Twitter, fala, nossa, ela nem apareceu, ela nem deu tchau. Aí você não diz que eu não avisei. Eu avisei, gente. Eu tô aqui, a gente tá do mesmo lado. Eu quero ajudar vocês. Quem não daria esse mole é um cara que é mais experiente, mais sagaz, aí, mais vivido nessas circunstâncias da vida. Um homem que pelo tempo de vida e de carreira, principalmente a carreira no jornalismo esportivo, eu tenho certeza absoluta que já foi chamado de coisa muito pior que machinho tóxico e red pill aí pelos campos de futebol profissional dessa vida. Wallace Matos, nosso Oli, diz pra gente, isso tudo faz parte do nosso show ou tem xingo que é inevitável acabar levando pro coração, depois você fica meio abalado, fica pensando nele na semana seguinte? Como é que funcionava pra você ali nos tempos de repórter de campo? Fala, Ticas, fala, Magal, fala, galera ligada nesse NFL, etc. Não, realmente, tem xingamento que é inevitável. Porque quando você tá fazendo o seu trabalho certo, alguém vai ficar bravo com você. Na verdade, todo mundo vai ficar bravo com você em algum contexto. Eu já fui xingado, já fui pessoalmente, vamos dizer que é agredido, né? Quando você joga as coisas nos outros, é agressão, né? Então, já fui pessoalmente agredido e inclusive já pediram a minha cabeça no jornal que eu trabalhava. Então, assim, se você for levar isso tudo pro coração, fica meio difícil, porque desde o empresário fodão até o cara que tá na alambrada ali, todo mundo quer a sua cabeça. Então, você tem que relevar algumas coisas. Mas esse xingo que o Magal acaba de receber, a gente já tá habituado. A internet criou isso aí, né, meu querido? Cada pessoa sabe do que é do seu comportamento ao longo do tempo, da linha do tempo. E aí você não vai cobrar que alguém que te conheceu há 5, 6 meses, vá lá atrás procurar quase 5 anos de programa, todos os posicionamentos para poder saber da sua coerência. Fica a lição. Não xinga Taylor Swift não, meu querido. Não vai contra o Swift, pelo amor de Deus. Grande verdade é a seguinte, não nos calarão, tá? Nosso dever jornalístico será mantido aqui com os dois jornalistas de ofício e o honorário, porque o Magal agora já é o honorário aqui. Então, falaremos as verdades e doa quem doer, tá? E no fundo eu não acho ruim não, porque... E haja o que hajar, hein? Haja o que hajar. Haja o que hajar. Se alguém se incomodou e tirou o tempinho pra ir lá xingar, é alguém que se importa, que se emociona, que vibra com as coisas, que se sentiu, né, magoado ali com o cortezinho, então tá valendo. Por mais gente que venha nos xingar, tá? Não tem problema não. Agora, melhor que isso, só quem vem nos apoiar. O NFL Etc Diretoria acabou de ganhar mais 2 apoiadores, veio na baseada. Um já é conhecido de mais tempo, mas depois eu falo dele. Demos as boas-vindas pro nosso glorioso Yannis, é isso mesmo. Direto já chegou ouvindo piada, né? Com Grécia Antiga, Grécia atual, jogador de basquete da NBA, não teve jeito, mas a gente agradece demais o nosso mais novo apoiador. Tem o defeito de ser torcedor do New England Patriots, mas
fazer o quê? Ninguém é perfeito. O Patriots disparou novamente na liderança aí do time representado no NFL, etc. diretoria, com mais apoiadores, mas deixamos o nosso agradecimento. Mais uma vez, muito obrigado pro Yannis, dando a moral. E o outro, esse é conhecido da casa, já participou de evento com a gente no NFL, etc. Tailgate, aos arredores do Itaquerão no jogo do ano passado. Nosso glorioso Josafá Falcão, mais um representante da torcida Green Bay Packers no NFL, etc. diretoria. Também agora, oficialmente, um apoiador do NFL, etc. Ele que é sempre um queridaço com a gente, agora também um membro da diretoria. Nosso muito obrigado, também direto de Pernambuco. Um beijo para esses dois maravilhosos. Reforçar o recadinho da paróquia. Hoje é o último episódio que estaremos ao vivo também na live pelo Instagram. A partir de semana que vem é só YouTube. Então, se você tem o hábito de abrir o Instagram e aproveitar para mandar o seu alô por lá, porque passou na sua timeline, e você ainda não segue no YouTube, vai lá, faz aquele clássico, clica no sininho, se inscreve, fica de olho, porque a partir da semana que vem, toda terça, a partir das 19, mantém o ritmo, mas só no YouTube, beleza? Basicamente é isso, como sempre, muita gente já online no YouTube nos dando aquela moral. O Rafael Viana, inclusive eu tenho que mandar um recado para ele. Alexandre Serpo, Flávio Escolástico, Rodrigo Justo, nosso Jutz, Luana Lotti, depois de séculos, mandando seu alô ao vivo, valeu Luana. E o nosso Arthurito deu Papadex. Hoje a pauta tá enorme, é muita notícia, é muita treta, então é só isso. Hoje vamos de headlines e treta na TL. Faltou dar o serviço completo, né? Faça como o nosso glorioso Yannis e o nosso glorioso Josafá. Faça parte do NFL, etc. diretoria também no apoia.se/NFL, etc. R$15 mensais, você ajuda esse projeto a continuar acontecendo, participa das nossas ligas de fantasy, participa do nosso grupo maravilhoso, fantástico, com assuntos variados e diversos durante todo o dia, e vamos que vamos, você fica mais juntinho da gente, olha que maravilha. Mais vantagem que isso, só 2 dias. Não tem jeito, tá? Em breve, fecharemos a chamada das nossas ligas de fantasy, então não demora, se tiver na dúvida, já entra e participa de uma vez. E, obviamente, continuamos, o pessoal tá meio mão de vaca, mas continuamos também com o nosso Pixetra. Perguntas, comentários durante a live. Se quiser mandar depois, não tem problema, mas durante a live serão lidas na hora, mandando o seu comentário nas observações do Pix, chave nfletcpodcast@gmail.com. Nos ajude a fazer essa live e também contribua. Manda um capilé para nós, beleza? Vou fazer uma pequena cópia. Não, isso não é cópia, né? Na comunicação chama uma... Plágio. Seguir a tendência dos podcasts que eu tenho ouvido e visto. Se você quiser mandar a gente cala a boca a partir de R$10. R$10 você manda no Pixetra, 10 contos você manda cala a boca quem estiver falando. Aí você manda cala a boca o Ticas, o Magal ou eu. Se você mandar cala a boca, eu vou ficar quietinho. Os outros 2 eu não sei. Mas a gente caiu em contradição, porque a gente acabou de falar que não nos calarão, mas se pagar pode? Mas se pagar pode. Se pagar, cala a boca. Vamos lá. Não vai ter novelinha de renovação em São Francisco, hein? Próximo training camp vai ser só trabalho, sem fofoca. O contrato mais aguardado dessa off-season já saiu do forno e o Brock Purdy foi renovado por 5 anos e até $265 milhões, sendo 181 milhões garantidos. Só que como todo contrato multimilionário, principalmente dos quarterbacks da NFL, tem sempre aquela pegadinha. O do Purdy não ia ser diferente. Se você considerar esse número contando só a parte da renovação, 5 anos, 265 milhões, o salário dele é top 7 da liga, empatado ali com o Jared Goff, uma média salarial de $53 milhões por ano. Só que se contar que ele está indo para o último ano, que é o 5º ano dele de draftado, a opção aí, ele está indo para o último ano de contrato previsto de ganhar $5 milhões. Então, se a gente junta esses 5 com os 265, dá 270. E dividir pelos 6, que ele ainda está em contrato, aí a média cai para 45 milhões por ano aproximadamente. E aí ele já fica lá entre 15º e 16º maior salário da liga, juntinho do Matthew Stafford. Enfim, quando vocês veem esses valores divulgados, qual desses números pesa mais para vocês? O dinheiro novo ou o somatório do tempo inteiro? E tá caro, tá barato, tá justo? Vocês ficaram surpresos ou tá de acordo com o que vocês esperavam que o 49ers iria bancar para manter o Brock Purdy? Dicas, eu acho que tá no justo, né? Tá no preço, porque
ele chega aí a patamares de quarterbacks que tem mais tempo de liga que ele e estão mais consolidados na carreira até do que ele. A gente brinca muito com o Jared Goff e tal, com aquela troca polêmica pelo próprio Matthew Stafford ali entre Lions e Rams, mas os dois são bem um termômetro. O Palteiro foi muito feliz de colocar esses dois como termômetro do contrato do Brock Purdy. E é bem ali que o Brock Purdy caiu na liga. Ele não é esse cara espetacular, fantástico, que vai decidir vários jogos, como o Matthew Stafford já foi, mas ele também não é um cara burocrático que não tem potencial para poder desenvolver uma temporada regular bacana, que são os que estão abaixo do Jared Goff nessa classificação aí, nesse contexto. Acho que o que pesa mais para mim é olhando a pechincha que foi o contrato, se você somar o quinto ano. Porque acontece... Deixa eu fazer um parênteses, Wally. É o quarto, na verdade. Como ele não foi de primeiro round, esse agora é o quarto que ele estava previsto de ganhar 5 milhões. Agora, você põe realmente os 4 anos na ponta do lápis, como ele foi uma escolha de 7º round, é muito barato, né? Então, e aí ele foi o seu relevante, né? Foi o último. Ainda tem essa historinha para ser contada, essa sequência de carreira para ser contada aí. Então, acho que foi uma pechincha. E se você olhar, se olhar para fora, olhar para a grama do vizinho, o 49ers não encontraria alguém melhor mesmo para poder estar no lugar do Brock Purdy. Agora, cabe a ele fazer jus a esses números próximos, né? Vamos ver se quem já aguentou o fardo de ser o senhor irrelevante de um draft e levar o time ao playoff, levar o time, inclusive, a Super Bowl, aguenta o fardo de ser um cara tão bem pago de estar aí entre os principais quarterbacks da liga, né? Vocês querem que eu diga a verdade por trás dos fatos que aconteceram no 49ers? Eu digo aqui. Cuidado, hein? Eu digo. O que aconteceu, meus amigos, é que lá no 49ers, eles finalmente tiveram acesso ao livro queridinho dos empreendedores aí, a Startup Enxuta. E eles aprenderam a usar métodos ágeis. Porque aonde que vocês viram nos outros anos o 49ers conseguir resolver tanto contrato tão rápido e não ficar arrastando essa desgraça para dentro do training camp? Então eles aprenderam a fazer Scrum, eles aprenderam a fazer Squads, e agora eles estão usando essas metodologias ágeis para resolver as coisas na velocidade das startups, entendeu? Eu não duvidaria se você entrar hoje lá no prédio do 49ers, na sede do 49ers, e você vê um monte de moleques de 20 e poucos anos, de bermudinha, de chinelo e não sei o quê, gerenciando os contratos, porque essa é a única explicação possível para o 49ers sair do time mais moroso para negociar contrato com os outros, para chegar numa semana e rapaz, fazer aqui, vamos resolver esse negócio toda uma vez? Vamos. Fred Warner resolve, Brock Purdy resolve, fulano resolve, McCracken resolve. Se bobear, ia ter fila de gente lá, né? O cornerback, o DT, todo mundo lá na fila. Não, né? Vou ficar aqui na fila também, né? Vai que eles resolvem meu contrato também, já que tá no embalo aí, né? Mas parabéns, né, Ticas? Na hora de criticar, a gente critica. Mas parabéns aí pro 49ers, velho. Pode... O São Francisco fica perto do Vale do Silício, Magal? Colado. Mas deixa eu contar uma coisa pra você. Não é um colado muito colado, não, tá? É um colado meio ali de mineiro. Porque se você pega São Francisco, você pega o Vale do Silício e você pega o Levi's Stadium, porra, é uma viagem. É uma viagem. É longe pra caralho. Eles falam como se fosse tudo a mesma região. Mas é longe pra cacete, entendeu? Mas eu acho que tem uma conexão aí, Ticas. Tem uma conexão. Eles trouxeram pessoas do Vale do Silício, startupeiros, para gerenciar esse negócio. Dita essa questão da eficiência, economicamente, eu acho que não fugiu muito do que seria esperado. Não tinha muito o que fazer. Você não pode dar uma merreca pro Brock Purdy. Não pode. Tanto olhando para dentro, quanto olhando para fora, pro mercado. O Fred Warner também é um cara que você não pode descartar. Ele é um cara diferenciado. Você tem que ter um cara assim na sua defesa. Não só para te salvar em algumas jogadas-chave, mas também para ajudar a estruturar a sua defesa. E aumentar também a beleza do time, o nível de beleza do time, porque ele é gato pra caralho. Isso aí eu nem falo. O Fred Warner é um muso. E o Kittle, que foi renovado mais cedo, eu vou ser muito sincero, cara. Essa eu acho que foi aquela renovação para agradar a torcida. Porque se você for olhar... né, Magal? Ou o vestiário, como a gente falou. Ou o vestiário. Porque se você fosse olhar ali a ficha sem identificação, não é um cara que você renovaria tão cedo. Entendeu? Eu acho que foi uma renovação ali para acalmar os ânimos. Entendeu? Para acalmar os ânimos.
Dito tudo isso, parabéns aí pro 49ers, né? Adotaram aí os métodos ágeis na sua gestão. De parabéns. É um bom case. O que você falou faz sentido se a gente parar para pensar recentemente. Isso só o tempo que a gente cobre aqui, off-season no NFL, etc. A gente viu novelinha de Nick Bosa, a gente viu novelinha de Deebo Samuel, e ano passado a gente viu novelinha de Brandon Ayuk. Fora, não vou botar o Trent Williams porque o dele foi rápido, né? O dele não era o segundo contrato, já era aquela coisa assim mais para trazer o GM para mesa. Então rapidinho ele deu aquela ameaçada, conversou, já aceitou a primeira proposta e voltou. Mas novelinha mesmo a gente pode colocar aí recentemente Bosa, Deebo Samuel e Brandon Ayuk. Isso garantido. Eu acho que nesse momento do 49ers, de semi-rebuild, não é um rebuild, né? Tanto que a gente está falando dos 3 renovados essa off-season, e o Fred Warner foi 2-3 dias depois do Brock Purdy, e já foi renovado como o linebacker mais bem pago da liga. Média de 21 milhões de dólares por ano, total 63, 3 anos de extensão contratual. Ao contrário do George Kittle, apesar dos dois terem essa semelhança de liderança, cada um na sua unidade, identificação com o time, tudo, o Fred Warner, ele sim está no patamar ainda de um dos melhores da posição dele, se não for o melhor. Eu, pessoalmente, prefiro o Roquan Smith, mas aí pode ser clubismo da minha parte, que era o até então middle linebacker mais bem pago antes da renovação do Fred Warner. Então, tem toda essa questão que não é só o campo. O George Kittle no campo agora já é mais... Não é que ele esteja mal, mas comparado com a dominância que ele já teve um dia, tá pior. Hoje ele não tá naquela primeira prateleira entre os tight ends aí que você pensa como os que desempenham melhor da posição aí, e mesmo assim ele pegou um contratão também e se tornou o mais bem pago. Então é isso, dispensou quem tinha que dispensar. Esse ano tem a grande vantagem de ir para uma tabela que a gente vai comentar daqui a pouco, que é considerada a mais fácil da liga, por conta daquele formato do rodízio, de como a tabela é montada, e tá com o interior da sua engrenagem aí bem definido. Quais são as dúvidas aí que a gente espera que façam diferença pro 49ers desempenhar bem e pegar playoff e fazer jogo duro e ir longe nessa temporada? O McCaffrey vai voltar bem das tendinites nos 2 Aquiles? O Ayuk vai voltar bem de operar o ligamento do joelho? O Ricky Purcell, o calouro que até produziu alguma coisinha depois que ele voltou, quando ele teve alta de tomar um tiro no peito, vai render? John Jennings é um cara confiável para uma temporada inteira como recebedor? DeMarcus Robinson foi parar lá. Dá para esperar alguma coisa do cara? E os outros recebedores é um calouro de 4º round, um de 7º round, a gente não sabe nem se vai fazer o time. Então, com esse ataque aí, o que você consegue resolver? Porque não adianta também o time começar a patinar e esses caras todos voltando de lesão ou lesionados de novo, você fala assim, ó, tá vendo? O Brock Purdy saiu caro. Por que vocês pagaram isso tudo pro Brock Purdy? Eu acho que a gente pega muito no pé, porque como a torcida do 49ers, principalmente no Brasil, ela é muito grande e ela é um pouco chata, vou pegar leve, né? Vou dar o desconto aí, o João Henrique é um torcedor consciente, Pedro Lima, o nosso Isaac também Ribeiro na história, a galera é mais gente boa, mas tem uns que são meio mala. Alçaram o Brock Purdy como se fosse já o Hall da Fama. Aí eu acho que a rejeição é até normal, a gente já tinha falado disso aqui. Aí a galera já quer rejeitar e falar que ele é um lixo que não presta, que é um quarterback de sistema e que o sistema do Kyle Shanahan que é bom. Meu amigo, se fosse isso, o Trey Lance era pra ter funcionado lá também. O Garoppolo era pra estar lá até hoje. Então o Brock Purdy tem o mérito dele. Seja os 45 contando 6 anos ou os 53, eu acho que tá super bem pago. Esse contrato vai ficar barato rapidinho, porque o cap vai continuar aumentando. Tá tudo bem. O que esperar do 49ers esse ano, depois desse contrato, que já é uma dúvida não por conta do contrato, mas por conta do que tem de dúvida nesse ataque do 49ers para enfrentar essa temporada. Vamos ver. Eu acho que, verdade seja dita, é um moleque que é maneiro, tem toda essa falação da torcida pró e contra, e ele parece que não se abala, não leva em consideração, não fica divando, igual um amigo nosso que a gente vai comentar daqui a pouco, em homenagem ao nosso querido Anderson Zanfolin. E vamos que vamos, para mais uma temporada, agora tranquilo, de que ele não tem aquele salário defasado em relação aos outros. Eu vi uma estatística falando que o salário dele do ano passado, se ele tivesse no college, agora que tem salário no college, ele seria o 30º tanto quarterback mais bem pago do college. Tinha 30 e tantos quarterbacks de college ganhando mais que o Brock Purdy para jogar na NFL. Então realmente foi feita a justiça pelo que ele já entregou. Ele merecia esse contratinho, acho que tá bom para todo mundo.
Chicas, passadinho no chat aqui, ó. O Shark mandando aquele abraço pra galera, salve pros melhores. Melhores são os nossos apoiadores, vocês fazem esse programa com a gente. O Fernando Pedrotti tá ao vivo aqui, direto de Salvador, e tá chovendo. Aqui, ó. Pode botar o capuz aí, Fernando. Fica tranquilo. Inverno é assim mesmo aí em Salvador. O Washington Ferreira também, deixando salve pra ouvir amanhã. E o 49ers, ele mexe mesmo com o coração da galera, né? Porque Flávio Venâncio já chegou aqui com 3 mensagens, dando porrada direto ao vivo de Cleveland, ao lado do estádio do Browns, que ele falou que não presta nem para poder ter tour, e falou que se com o orçamento o 49ers não foi, imagina agora sem grana. Vai ter que ter grana para o convênio médico, né, Ticas? Que é essa galera machucada aí, a recuperação. A fisioterapia, como bem sabe o Magal, que é um grande orçamento uma grande parte do orçamento do Magal vai da fisioterapia, é algo que vai bombar lá para os lados de São Francisco. Faltou dar um alô pro nosso Arcanine. É verdade, o Arcanine. Torcendo pelo seu Oilers esse ano, né? Falar. O Oilers está na final. Edmonton Oilers está na final da conferência da NHL. Então, agora você que não acompanha, não gosta, agora é hora boa. Finais de conferência, tá? Só time bom. E o Oilers está vindo aí forte. Eliminou meu Golden Knights, mas vida que segue. É bom o pessoal aqui sabia que eu sou velho. Eu só não li o Oilers esse ano porque eu achei que ele estava um pouco maluco. Porque o Oilers já foi um time de futebol americano, que atualmente é o Houston Texans. Na verdade, não é a mesma franquia, mas Houston tinha um time, que era o Oilers, acabou essa franquia e acabou virando depois o Houston Texans. Então você tem que especificar, cara. Na verdade, o Houston Oilers virou o Tennessee Titans. E aí dá essa briga toda vez quando vai usar os uniformes retrôs, quem que tem direito de usar? Se é o novo time de Houston ou se é o Tennessee Titans, que é a mesma franquia que mudou de cidade. Confusão. Aqui, mandar um abraço. Pingou, Pixé, tá vendo? É só chorar que pinga. Tudo bem que ele já vem com o nepotismo incluído, porque o nosso Arthur Del Papa pingou, tá? Pagou uma cervejinha pra nós, muito obrigado. Mas não mandou a pergunta, não mandou a observação. Então agora ele acabou de adquirir o direito. R$10 é pra eu calar a boca. E então foi isso. Foi isso aí mesmo. Eu não ia revelar valores, mas eu acho que pode ser isso, tá? Então agora você faz 1 minutinho de silêncio aí. E o nosso Caio Veder também mandou seu salve, seus reis da Holanda. Não vamos contar o porquê desse codinome. Só quem faz parte da NFL, etc., de diretoria, tem acesso a esse tipo de piada interna, tá? Um abraço pro nosso Caio. Enquanto tá aí o 49ers meio nesse pensamento de semi-rebuild, quem que vai voltar de lesão? Não vai. Tem outros que estão só colhendo os louros do sucesso. Aquele mesmo Nick Sirianni começou 2024 meio que paquerando Hot Seat, contestado, aquele derretimento lá da final da temporada 2023. Ele chegou, saiu campeão, saiu com um anel no dedo da temporada e agora recebeu a sua justa renovação de contrato. Aí, infelizmente, como o salário de head coach não entra no cap salarial, esses valores não são divulgados mesmo. Existe toda uma teoria da conspiração de que muitas vezes os donos dos times pagam esse salário por fora até, para poder não comprometer o balanço dos times, não ter que revelar para os outros 31 times quanto que está pagando. Enfim, especula-se que esse primeiro contrato do Sirianni era uma média aí um pouco maior que $7 milhões por ano. Então agora, com certeza, campeão, ele passou dos 2 dígitos e tem gente que tá apostando que é mais que dobrou. Tem gente apostando que ele chegou junto dos tops da liga aí, como o Andy Reid, o Jim Harbaugh, acho que tá nos salários tops também, que a galera especula, obviamente, tudo especulação, que fique na faixa entre 15 e 20 milhões de dólares. Então, pode ser agora que o Sirianni tenha acertado o baú cheio de dinheiro e se deu bem. É a prova de como que a vida muda muito rápido na NFL, né? E nesse caso, Ticas, a gente não pode dizer que não foi por mérito, né? Porque, de fato, o que o Nick Sirianni fez é a famosa discussão da causalidade, né? A gente não sabe se a causa foi o Nick Sirianni, mas ele estava lá no meio. E se ele estava lá no meio, ele vai colher os louros, a verdade é essa. Vai ficar todo mundo com aquele medo de... Não, mas não foi por causa do Nick Sirianni, não, foi por causa do time, o time era bom. Aí você manda o Nick Sirianni embora, traz um outro cara, o time não se ajusta, né? E aqui no NFL, etc., a gente discutiu várias vezes se o Nick Sirianni estava fazendo um bom trabalho ativamente ou estava fazendo um bom trabalho por omissão, deixando a coisa rodar sem se intrometer demais, né? Sem meter muito o bedelho dele. Só que nós estamos falando da cultura americana, né, Ticas? Da cultura estadunidense. E na cultura estadunidense, se você entregou resultado, amigo,
é o famoso eu não quero saber quem é o defunto, eu quero é chorar. A galera paga. Se você entregou o resultado, a galera paga. Ninguém quer saber como, ninguém quer saber dos podres. Eu não lembro quem era o personagem de novela aí, agora faltou aqui minha memória. Mas tinha um personagem de novela que era o Lima Duarte que fazia, se não me engano, que ele mandava os outros fazer coisa errada, matar o outro, passar. Aí quando o cara fala assim, não, então eu só quer que mate, ele fala, não me diga, não me diga, não me diga, não quero saber, eu quero que você resolva o problema. Não lembro quem é o cara, o personagem, qual era a novela. Senhorzinho Malta. Pô, era o Senhorzinho Malta. Então, é por isso, eu era muito jovem na época do Senhorzinho Malta, não podia lembrar. Então, é a mesma coisa, entendeu? Metade da audiência também não faz a menor ideia do que você tá falando. Acho que só o Wallace que sabe. Então, Ticas, eu acho que é justa a renovação dele, só que agora é aquele momento gostoso, né? Ele tá vindo de Super Bowl, tá defendendo o título, tá com um time bem ajustado, todo mundo renovou ele, dinheiro no bolso. Agora é a hora que o GM, o dono do time, cruza um braço e fala assim, entrega, eu quero é ver resultado, eu quero é ver show. Se vier ganhar jogo agora de uma posse só, amigo, vai começar a ser cobrado. Então ele também subiu o próprio sarrafo muito pra cima aí, né? Subir tem que ser pra cima, né? Ele subiu o próprio sarrafo demais aí. Não sei o quanto ele vai conseguir segurar, porque a gente sabe que a ressaca do Super Bowl é uma realidade, né? Então, e não tem clubismo da minha parte não, tá? A união de Eagles segue mais forte do que nunca. Eu quero que o Eagles vá bem esse ano aí, para a alegria de Felipe Bertelli, Teresa Bertelli, outros torcedores do Eagles por aí. Então, quero que o Eagles vá bem, mas o Nick Sirianni precisa se cuidar. Não adianta ele sentar no sucesso passado não, porque, como diz a galera das empresas, vendedor não tem histórico. E o mesmo vale para o técnico de futebol americano. Pegando esse gancho, Magal, vou continuar no mesmo time. Doug Peterson, mesma coisa. Doug Peterson veio, levou o time ao Super Bowl, ganhou o Eagles, ganhou o Super Bowl com Grassola e quarterback reserva, e no ano seguinte foi renovado, mas daí a 2 temporadas, tchau e benção. Ninguém viu que não rodou, o próprio QB que era titular, o Carson Wentz, não funcionou de novo no sistema, ninguém viu isso, porque todo mundo foi no back-to-back e tinha que fazer back-to-back e acabou. Ou seja, com essa renovação, Sirianni traz para o colo dele a responsabilidade de levar de novo o Eagles ao Super Bowl, pelo menos, né? Pelo menos mais uma campanha aí de final de conferência, ele tem que fazer. Ele não pode, por exemplo, ser eliminado antes dos playoffs. E o maior mérito, Magal, é impossível não citar, do Sirianni na última temporada, foi ter convencido o Vic Fangio a sair de Miami, a ir para o Eagles e acertar a defesa. E aí, meu querido, arredondou a defesa, o time que já marcava muito no ataque, ganhou o Super Bowl. Do mesmo jeito que a gente falou que muda muito rápido, que ele começou ano passado contestado, e as mesmas escolhas, as mesmas não, as mesmas no caso de coordenadores, né? Ele fez escolhas erradas de coordenadores na temporada 2023, que foram fundamentais, eu acho, para o derretimento do time no final da temporada. Foram as mesmas escolhas em que ele acertou 100% na temporada 2024 e chegou ao título. Então, do mesmo jeito que muda muito rápido para o bem, pode mudar para o mal também. A gente sabe que o Eagles é um time que ele é administrado com braço de ferro, seja pelo Jeff Lurie, o dono, quanto pelo Howie Roseman, o GM. Eles não têm conversa, não rendeu, vai embora e não, sabe, não tem aquela coisa do mimimi. Eles vão pra dentro mesmo, eles querem ganhar de qualquer jeito e vão embora. Eu acho que a demissão do Doug Peterson, ela tem um pouco desse estilo dos dois. E o Sirianni agora vai ter que continuar em alto nível, né? Porque ele tem um elenco fantástico, tem mudança do ano pro outro. Parece que mudou pra melhor, draftou bem. Tá todo mundo falando bem do draft do Eagles também. Então é aquela coisa, não tem muito subterfúgio, não tem muita paciência. E a torcida é fanática também, amor e ódio o tempo inteiro. Uma torcida muito aguerrida lá, que também dá dor de cabeça quando o cara começa a patinar. Então, boa sorte pra ele. Pra gente é um personagem ótimo, queimou a nossa língua. A gente não achou que depois do derretimento de 2023 ele ia conseguir reverter, e a gente foi durante a temporada percebendo ele ficando mais sereno, ele naquela coisa de contestar a jornalista na coletiva, de fazer sinal obsceno para a torcida adversária,
gritar com o torcedor adversário. Então a gente viu ele também mudando um pouco o estilo, o perfil, e no final deu certo. Agora, é um ótimo personagem, tomara que fique por muito tempo lá. Pingou e pingou com o recado, tá? Quem? Nosso Ticketmaster Fernando Pedrotti, direto de Salvador e baixo de chuva, pingou, Pixão, tá? Pixão, dizendo o seguinte, bora o Ali Ticas ao game de São Paulo. Eu tô querendo, eu ainda tô em negociação, eu acho que vai dar. E se eu conseguir a liberação, mesmo se eu não conseguir ingresso, mas eu acho que eu consigo, porque eu tenho o Ticketmaster do meu lado, né? Mas mesmo sem o ingresso, eu vou só pra bagunça, não tem problema. Agora, sobrou pra você, tá? Olha, vai ter que negociar isso aí, hein? Não, eu já, como adiantei no último episódio, eu, inclusive, já tenho compromissos profissionais já agendados. Dessa vez nem para ter vontade vai servir. Esse vou estar embrenhado no meio do mato, na cobertura de mais um Enduro Independência. Ano passado eu não fui, a galera sentiu saudade demais, Chicos. Então aí sabe como é que é, né? A qualidade, os meus fãs do off-road não podem ficar sem essa qualidade. É verdade, quem é velho de guerra aqui no NFL, etc., sempre lembra da sua ausência, geralmente na primeira semana da temporada, você já tá envolvido aí com o ir ou voltar do meio do mato. Chicas, podemos incluir essa fala aí do Wallace na categoria Que Papinho? Que papinho, hein? Em breve, novo quadro no NFL, etc., hein? Acho que podemos, que papinho, hein? O cara quer se embrenhar no mato, em vez de curtir com a gente. Tudo bem. A negociação do evento, ela cai 70% se eu não tô. Teve vez que ele voltou cheio de borrachudo, tá? Ó, o nosso Caio Veder também lembra, tem idade, hein? Esse tem idade, lembrou do... Mexe o braço aí, senhorzinho Malta. Tá vendo, né? Olha aí. Vou mandar um abraço aqui pro Rafael Santos, que eu também pulei ele como hater do Niners. Aqui tá ele e Flávio Venâncio disputando aqui pra ver quem odeia mais o 49ers. Quem odeia mais, né? Um torcedor do Rams e um do Seahawks. Ah, a rivalidade de divisão é maravilhosa, né? Estão querendo acabar com isso daqui a pouco. Não saia daí, daqui a pouco vocês vão entender por que estão querendo acabar ou diminuir com as rivalidades de divisão. Mas continuando na editoria Renovações, a outra renovação interessante da semana, que despertou aí um bom papo, foi a do Derrick Henry. Ele estendeu seu vínculo com o Ravens por mais 2 anos e até 30 milhões de dólares. São 25 milhões garantidos. Isso deixa como o terceiro maior salário de running back na liga. Ele só perde para o Saquon Barkley em primeiro, que renovou nessa off-season enquanto a gente estava de férias, e do Christian McCaffrey, continua com a segunda posição de running back mais bem pago da liga. Além disso, o outro dado interessante é que é o maior salário já pago para um running back na história com mais de 30 anos. O Derrick Henry está com 31. E aí, quando chega nessa idade, e dada a natureza da posição, sempre vem o papo de quanto tempo mais para o desempenho começar a cair. A gente sabe que ele é o cara que se cuida, ele tá sempre postando os treinos, é vegano, não consome nada de laticínio, nenhum derivado lácteo, treina igual um maluco mesmo nas férias, só que o tempo não perdoa. Uma hora, a idade chega para todo mundo. Vocês acham que o Derrick Henry consegue chegar até o final desse contrato, que vai até o final da temporada 2028? Ou a gente vai ver uma decadência aí antes disso? Chicas, é porque o contrato do McCaffrey é anterior e ele tinha renovado lá no Panthers e o 49ers assumiu. Mas eu não concordo com o Derrick Henry ganhar menos do que o McCaffrey. Durante a carreira de ambos, as contusões são muito maiores do lado do McCaffrey do que do Henry, e as contusões do McCaffrey são mais graves do que as que o Henry teve. Inclusive com 2 contusões crônicas que teve manifestados na última temporada, que são nos tendões de Aquiles, que na verdade, para um running back, é pior até que se você tiver que torcer um joelho. Torceu, opera, tá novo de novo, bota um bracket, vai lá com um aparelhinho lá e bora para cima. O McCaffrey não, ele vai ter que se cuidar e cuidar desses 2 tendões de Aquiles pro resto da vida, né? Nem da carreira dele, né? Da vida da criança. E aí a gente tem uma incerteza muito grande, uma interrogação gigantesca. Já o Derrick Henry não. O Derrick Henry está inteiro, a saúde dele está em dia, as contusões que ele teve no passado são bem menos graves do que o McCaffrey teve, e até que o Saquon Barkley, mas o Saquon Barkley ainda tem muita gasolina para queimar. E como ele é o atual campeão da NFL, eu não vou aqui ser o bobo de falar que o Derrick Henry tem que ganhar mais que ele. Mas pelo menos ali, entre os dois, ter caído entre os dois, né? Ser Saquon, Henry e McCaffrey, eu acho que já dava para poder o Henry ter.
A idade me preocupa menos no caso do Derrick Henry pelo jeito que ele é constituído, a pessoa física que ele é. Não é nem... você olha para os running backs que são... você olha para o Derrick Henry, ele é outro ser. Ele é a pessoa de outro planeta. Ele é muito mais alto, ele é muito mais... A carcaça dele é muito maior. Então ele seria construído para o que ele faz. Então, se ele quisesse ser um grande recebedor, um grande tight end, provavelmente ele também seria. Porque ele é esse cara que você olha para ele e fala assim, ou ele joga futebol americano, ou ele tá matando os outros como um assassino de aluguel aí, né? Para trás das guerras do mundo. Ou é o herói de ação. É a mesma coisa. Só que McCaffrey e Saquon Barkley, os running backs, eles têm essa digamos, desvantagem, entre aspas, de serem um pouquinho menores e aí, por isso, também um pouquinho menos musculosos do que o resto dos times de futebol americano, até porque eles sempre vão precisar ser ágeis, mesmo que seja um cara de power, de corrida entre os tackles. Então, o Derrick Henry é outra pessoa. Ele é um atleta constituído de outro jeito. E pelo jeito que ele se cuida, a gente sempre fala que é espantoso a off-season dele, que ele não tá, enquanto o pessoal tá agachando com 300 quilos e tal, ele não tá puxando ferro, ele tá simplesmente colocando a pliometria em dia, fazendo o trabalho de base que ele não vai conseguir fazer durante a temporada, até porque vai estar puxando ferro ou correndo no campo todos os dias, então ele faz essa pliometria inteira na off-season. Então, um cara que tá nas últimas, ele tem as últimas técnicas de longevidade para fazer o que ele faz. Eu acho que o Derrick Henry merecia ganhar um pouco mais, mas também acho que tá justo o salário para o que o Baltimore pode pagar. Também não dá para o Baltimore exagerar, porque tem uma galera aí, ó, o cap tá aí comendo, né? Tem um tal de Lamar Jackson, tem uma galera aí para poder renovar, né? Como tudo na vida, o segredo é o equilíbrio, né, cara? Com a política do cap, se você ficar gastando muita grana em um e no outro cara, você fica com um resto de baixo clero lá para você trabalhar, que a conta não vai fechar, a conta de jogo não vai fechar. A do salário pode fechar, mas a do jogo não fecha. Concordo com ela em relação ao Derrick Henry, apesar de que de vez em quando ele gosta de postar uns treinozinhos no Instagram só para fazer firula. O treino do facão, o treino do facão do corrente, é elástico. Ele admitiu no podcast do Ravens, depois da renovação, que aquela corridinha, morro acima com a corrente, ele consegue fazer 2, máximo 3 e acabou. Então pega ali, aí filma a segunda, né, que é que ele já tá aquecido e que ele ainda não tá morrendo, posta a segunda, aí você fica, nossa, mas ele deve ficar 1 hora fazendo isso. 2 ou 3 vezes, gravou o videozinho, postou, mel. Não, e ele posta umas coisas assim, que qualquer bom profissional de educação física, não precisa nem ser bom, qualquer profissional medíocre de educação física vai olhar e falar assim, cara, esse treino aí não faz o menor sentido. O cara tá fazendo uma coisa muito alegórica que não tá gerando nenhum efeito positivo aí, muito pelo contrário, né? Se ele fosse um cidadão comum, estaria correndo o risco de se lesionar aí, mas ele não é um cidadão comum. Dito isso, o Derrick Henry, acho que ele ganha em relação à disponibilidade. Ele está muito mais disponível que o McCaffrey, por exemplo. E eu acho que o McCaffrey é um cara que se cuida, é um cara que você não vê envolvido em confusão, em bagunça, entendeu? Mas o McCaffrey é azarado, pô. Ele é azarado, ele é zicado, entendeu? E eu acho, Magal, que o McCaffrey também, por conta de ser muito acionado para receber passe, muito mais que o Henry, então ele acaba que, se for botar na ponta do lápis aí, número de snap, ele tá sempre tomando mais pancada em quantidade mesmo, não é só em qualidade, não, em dureza de pancada, não. Até porque o Derrick Henry, com 15 quilos a mais, a porrada nele pega menos também, né? Não, e vamos lembrar que para poder ganhar 3 jardas, tá precisando de 3 jardas pro first down. O McCaffrey tem que correr essas 3 jardas. O Henry é só pegar a bola e cair pra frente. É 3 jardas. O Derrick Henry, ele tem uma outra vantagem, né? Porque ele divide snaps com o Lamar Jackson. Snaps de corrida, né? Em tese, o McCaffrey deveria também dividir snaps com o Deebo Samuel, né? Só que na prática o que acontece? Fazer uma graçola atrás da linha ali, né? Um joga a bola pro outro e pá. Não, e na prática do 49ers sempre tem alguém que tá quebrado. Então raramente você tem aquele ataque completão para você ter um Kiro ali para te ajudar, um Deebo Samuel, um Juszczyk, todo mundo ali prontinho para ajudar. Não é. O 49ers é sempre assim, entrando com quem tá conseguindo. Quem que tá conseguindo? E aí eu acho que o McCaffrey acaba sendo muito mais desgastado, assim. Você vê que, por exemplo, no ano passado mesmo, a gente teve alguns jogos
que o Derrick Henry foi muito pouco acionado. Quem tem ele no Fantasy ficou puto, porque ele recebeu muito pouca bola, porque o Ravens simplesmente apostou mais no jogo aéreo contra algumas defesas, e o Lamar Jackson é um cara que consegue fazer isso, e o Ravens no ano passado conseguiu trabalhar bem com os wide receivers que tinha. Então eu acho que quando você olha para esse cenário todo, eu acho que o Derrick Henry merecia ganhar mais grana. Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que ele poderia ser o segundo maior salário, por exemplo. Ficar atrás só do Saquon Barkley, porque o Saquon Barkley ganhou um anel. E é isso aí indiscutível. E ganhou um anel sem fazer touchdown no Super Bowl. É para piorar ainda a situação, do quanto o cara contribuiu. Então eu acho que por esse ponto sim. Mas, cara, eu não sei. Eu tenho um calorzinho no coração com o Derrick Henry que eu acho que ele é o cara que vai jogar bem. Espero não estar zicando ele aqui, mas eu acho que ele é o cara que vai jogar bem até chegar a um ponto da carreira em que ele pare. Não acho que não vai ser um cara parado por lesão, não. Acho que ele vai ter uma carreira maneira aí. Eu acho que a gente não pode ser injusto também com o McCaffrey, porque até ele, na semana do jogo 1, ser divulgado que ele tava com tendinite no Aquiles e era nos dois, e ir pra Alemanha tentar tomar placenta de égua e o trem desandar, desde que ele chegou no 49ers, perdi um joguinho ou outro, mas ele não tinha aqueles casos de lesão séria igual na época do Panthers, não. Então, a gente não pode também pegar só o número do 19 milhões por ano de média e pensar no ano de 2024 que ele teve, que realmente foi onde ele se complicou mais, né? Na época da renovação, e ele foi renovado já no 49ers sim, só que aí foi mais próximo do que ele já tinha previsto de ganhar no Panthers, né? É meio injusto botar ele nessa conta, porque hoje a gente tá com Saquon, campeão pelo Eagles, fundamental, né? Candidato a MVP, fazendo chover, com 20 milhões quase de média anual. McCaffrey 19 e o Derrick Henry com 15. Então tem até um gapzinho aí. Mas eu acho que a gente não pode ser injusto com o McCaffrey pensando nisso. E a gente só não fala mais de Derrick Henry, que correu para quase 2.000, correu para 1.900 e tantas jardas, mesmo não sendo muito acionado, dependendo do plano de jogo, dependendo do jogo, do confronto, porque o Saquon teve uma temporada realmente histórica, estourando as 2.000 e chegando no Super Bowl e vencendo. Então, e pulando os outros descostas. Pulando, além dos lances plásticos, né? Então, se a gente parar para pensar, caso não existisse o Saquon Barkley com esse desempenho, ou se o Saquon tivesse um desempenho de 1.500 jardas, a gente estaria falando do Derrick Henry com quase 2.000, com 1.900 e tanto. Então, eu acho que acabou ficando um pouco ofuscado, porque ele estava sendo comparado com uma das maiores temporadas de running back na história, se não for a maior. Essa discussão já é válida, né? O Saquon também não é muito jovem não, tá? 3 aninhos a menos só, tá com 28 aí. Mas, fora aquela ruptura feia que ele teve na época de Giants, também depois se recuperou e não teve muito problema, como a gente coloca aí na ponta do lápis, o McCaffrey com vários problemas diferentes de lesão no decorrer da carreira, né? De qualquer forma, os dois são o case de sucesso do running back, que até 2 anos atrás estava completamente desvalorizado, e agora tiveram 2 ótimos exemplos de uma valorização que eu acho que pesa para o mercado inteiro, né? Os novatos, a galera que está indo para segundo contrato, eu acho que eles serão olhados com um pouco mais de boa vontade por GMs e técnicos na hora de renovarem, de decidirem salário, porque cada um do seu jeito teve uma temporada aí muito boa e uma renovação também que fez muita diferença já para esse decorrer da carreira, né? Professor Marquinhos, dando seu boa noite para dar o alô. Amanhã ele ouve no streaming. Um abraço para ele. Professor Marquinhos, que deve estar animado para assistir o seu Chargers em Itaquera em breve. Vamos seguir. Reunião de donos lá em Minneapolis, aquela famosa reunião de primavera. Voltaram aquelas propostas de mudança de regras, votações, que não tiveram uma conclusão na reunião de março, naquela reunião anual em março. Quais vão voltar, né? Nem todos voltaram. Uma já está definida, uma foi discutida hoje, a reunião é hoje e amanhã, terça e quarta dessa semana. Já está decidido que os jogadores da NFL estão autorizados a participarem dos times olímpicos de flag football nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Só pode um jogador por time, então a gente não vai ver o Joe Burrow lançando pro Ja'Marr Chase na seleção americana de flag football, tá? Um jogador por time, e eles vão ter uma negociação aí para participar dos tryouts, então também não tem garantia que o Tyreek Hill vai chegar lá e ele vai ser escolhido no lugar no recebedor que já faz parte, já joga flag, que já é da seleção de flag americana. Mas a informação é essa, estão autorizados, vão poder disputar,
E a Olimpíada, ela acaba aí muito perto do início do training camp, então, teoricamente, fora o caso de lesão, que sempre é uma possibilidade, não tem tackle, mas tem mudança de direção, tem campo que você não sabe a qualidade, e o joelho, como é que fica? Então, tirando o caso de lesão, tudo certo para os jogadores disputarem. Justo, sim ou não? Sim, acho justo. E vou te falar uma coisa, Ticas, isso é uma pergunta que eu tenho. Por onde anda aquele maluco, que é o QB da seleção de flag americana, que falou que ninguém tomava a vaga dele não, que ele era melhor até que o Mahomes lançando para flag? Cadê ele? Cadê a palavra dele? Cadê esse homem para falar o que ele pensa aqui agora? Que agora que a NFL liberou, conforme nós já havíamos imaginado aqui anteriormente, porque a NFL quer ver o quê? O circo pegar fogo e o dinheiro entrar, né? Então, ter um jogador da NFL jogando na Olimpíada é você levar o seu produto para um outro público totalmente diferente. É isso que a NFL tá pensando. Porque vai que o maluco que nunca viu futebol americano, nunca se interessou, assiste o jogo de flag e fala assim: caramba, mas esse tal de Joe Burrow aí, o cara é o bichão mesmo, hein? E resolve assistir, entendeu? É cliente. E é um passo natural nessa tentativa de internacionalização da marca, né? Que o Goodell tá tentando botar isso de vento em popa e cada vez mais jogo internacional. Hoje na reunião Graças a Deus. Graças a Deus. Ele já deu uma entrevista falando que a tendência é natural. São 16 jogos mesmo por ano no exterior. Então todos os times jogarem pelo menos uma vez fora dos Estados Unidos. E vamos que vamos. E o flag, sem dúvida, ainda mais o maior evento esportivo do mundo, é a maior porta de entrada, apesar das diferenças, né? Porque pode despertar o interesse, mas aí você vai se animar com um jogo de flag e vai ver um jogo de NFL, são dois esportes completamente diferentes, né? Ticas, mas familiaridade dá nisso, cara. O cara conhecer o Joe Burrow, o cara conhecer mesmo. Quem não liga muito pra NFL e de repente gosta de flag, já viu flag na vida, ele vai conhecer o cara. Aí, daí pra poder gostar do esporte, é um passinho. Dou mais uma sugestão. Faça nos All-Star Games desse ano, do ano que vem, né? Desafios. Leva a gente do flag para poder jogar com os caras. Para poder, de repente, sei lá, faz um torneio, 2 times de flag contra as 2 conferências, semifinal e a final, quem ganhar desses 2 times. Vamos começando aí, Estados Unidos. Se mexe aí, pô. Bota um desafio pros caras do flag e bota desafio pros caras da NFL. Vocês não são os bichão? Vocês não são bons pra caralho na NFL? Joga flag contra quem joga flag. E ao contrário também, bora. Bora movimentar esses 2 próximos anos antes das Olimpíadas. Eu tô com o Magal no sentido do interesse da NFL nessa liberação ser especificamente financeiro. E eu não tô muito confiante de que a gente vai ver os caras top. Porque vamos pensar, cada seleção são 10 jogadores, né? Aí os jogadores que têm ascendência de outros países podem ser convocados para jogar por outros países, ok. Então, cada seleção 10 jogadores, só pode um por time. Então não tem essa interseção de jogadores numa mesma seleção do mesmo time. Já é uma problemática. Eu não tô acreditando que a gente vai ver um Mahomes, um Burrow, um Lamar Jackson, nem um Ja'Marr Chase, um Justin... Não, a gente vai ver um DeMarcus Robinson, para falar que a gente já citou aqui mais cedo, um Joe Jennings. Aí tá. Aí eu acho que um cara desse como recebedor, porque os times são basicamente quarterback, skill player de ataque, skill player de defesa, né? Então... E tem um problema de cronograma, né, Ticas? Então, mas a data da Olimpíada geralmente é ali no meio do ano, né? Aí você são as últimas 2 semanas de julho. Então ele vai estar entrando no treino camp, se coincidir é pouco tempo, não atrapalha. Aí você imagina que numa brincadeirinha gostosa dessa, um maluco arruma uma lesão, você tá na boca de começar a temporada. Tornozelo, joelho e quadril, tá? É o que mais machuca no flag. É verdade. E aí não é nem só pela disputa em si da medalha. Isso aí pode vir desde os tryouts, eles vão fazer a seletiva para tentar fazer o time. Eu desconfio muito que a gente vai ver os jogadores de primeira prateleira se metendo nessa aí. Eles gostam de causar na internet, dar entrevista falando que querem jogar, ganhar medalha, mas na hora do vamos ver, na hora de pesar o contratinho ali, qual que é o garantido se não lesionar? Se ele tiver no roster aí no training camp, qual que é o se tiver a lesão? Eu acho que vai pesar para eles não participarem da festa do esporte mundial, tá? Mas pode mandar pro Goodell essa minha sugestão aí, ó. Seleção masculina de flag contra uma conferência, a outra parte da seleção contra a outra conferência, e o ganhador faz a final no All-Star Game, né? Seria top. E as outras 2 medidas que serão votadas já na quarta-feira. Então, talvez quando você esteja ouvindo este podcast editado,
elas já estejam definidas. Voltou a proposta para banir o tush push, só que voltou disfarçada. Não é a mesma de março. Dessa vez, a proposta do Packers foi editada para proibir qualquer empurrão de jogador do próprio time com a posse da bola. Então, vale também para aquele lance, aquele passe ali que o recebedor é parado perto da endzone e sempre chega um outro recebedor, chega o running back e faz aquele último esforço para ele acabar de avançar a linha. Isso também está proibido. A primeira proposta era só para não poder empurrar imediatamente após o snap. Aí entrou toda aquela dúvida. Como que a arbitragem vai definir o que é o imediatamente? Tem um tempo? Né? A primeira era focada bem no tush push. Agora eles abriram um leque de proibir no geral, mas obviamente o alvo continua sendo o quê? O tush push. E a outra, e essa não teve mudança, tá? É só o Lions voltando com um pedido de reordenação do playoff com as seeds de acordo com o retrospecto geral. Então, o time que foi campeão lá da NFC Sul com um retrospecto 8-9, ele continua garantindo a vaga dele no playoff. Só que ele não joga mais em casa, porque ele vai enfrentar o time número 2, já que o time número 1 tem o bye do playoff, e aí ele vai na casa do time número 2 no retrospecto geral, né, em número de vitórias e derrotas. Quais as apostas de vocês para esses votos na quarta-feira? Então, eu acho que o tush push vai ser proibido. Até porque, pela lógica, você não pode fazer isso na defesa. Na defesa você não pode empurrar o seu companheiro para ele ou projetá-lo para frente, né? Em algumas regras, e a gente sabe bem, né, Magal, nas regras internacionais que a USFL usa, né, que é da associação da IFAF, né, que chama a International Football Association, né, você não pode fazer isso, assim. Você ainda pode fazer isso, perdão. Você ainda pode fazer isso. É por isso que a gente conseguiu bloquear vários field goals na temporada de 2022 e acabamos campeões com imperadores da D2, porque você pode fazer isso. Mas na NFL já é proibido faz um tempo. Se não me engano, fazem 10 anos que você não pode. Na defesa, fazer uma alavanca para que o seu companheiro tenha mais força, né, ou invada com mais facilidade a formação da OL, ali, a linha que protege quem está com a bola. E você também não pode, e aí isso aí é a regra Troy Palomalo, né, saltar por cima da linha de ofensiva do outro time, que seriam os únicos dois jeitos de você tentar barrar o tush push. Eu sei que a gente sabe que o futebol americano é feito para o ataque ganhar da defesa, as regras são mais protetivas para quem faz o ataque, mas nesse caso também vai estar protegendo, porque o coitado do center, meu querido, no tush push ele é completamente, igual boleira, quando você ia pegar bala, quando você era pequeno, o cara jogava uma bala, você pegava por primeira bala, todo mundo caía em cima de você. É esse o grande perigo do tush push. Não acho nem que seja perigo para, por exemplo, o quarterback que faz, o running back que pega a bola, ou o tight end que entra ali, infiltra e vai fazer esse ganho de uma jarda menor. É perigoso para quem está embaixo da pilha de carne humana. Então, acho que o tush push vai acabar sendo proibido por conta disso. E essa divisão geral de colocações, eu acho que não vai passar por conta da tradição, Ticas. Eu acho que é mais justo pelo desempenho coletivo. Mas as tabelas não são iguais. Se todo mundo jogasse contra todo mundo, tinha justiça você colocar os melhores, ranquear os melhores e ter aí a vaga dos playoffs dos melhores. Mas como nem todo mundo joga com todo mundo, e as divisões elas se cruzam aleatoriamente a cada 4 anos, né, a cada rodada, então acho que não faz muito sentido. E aí a tradição é colocar o campeão de divisão jogando em casa. Acho que não vai mudar. Cara, eu acho que essa mudança de texto aí do tush push é o bode na sala. Para proibir o tush push, mas não vai proibir qualquer jogador de empurrar, porque você imagina, por exemplo, numa situação de goal line, como é que você vai definir que o cara empurrou o running back ou não empurrou, sendo que do lado da defesa, o jogador deu um tackle no cara que está com a bola, o outro jogador que vem dar o tackle também, cara, você carrega os dois. Aí você vai dizer que sim, a defesa pode dar um tackle nas costas do Wallace, porque o Wallace está agarrado no running back, isso tudo bem, porque eu estou dando um tackle. Mas aí eu estou usando o meu corpo para impulsionar o Wallace para a direção que eu quero. E aí o pessoal do ataque não vai poder fazer isso.
Não vai poder usar essa vantagem. E no bololô do goal line ali, eu acho que você vai acabar tirando o dinamismo do jogo, porque toda vez que tiver uma situação de goal line, você vai ter que revisar. Aí você vai revisar e tem ali, lá, ó, o guarde botou a mão nas costas do Saquon Barkley e empurrou ele um pouco, então é falta jogada no... Entendeu? Para mim, essa alteração na regra foi o bode na sala. A galera vai topar banir o tush-push enquanto jogada. Que vai parecer, você vai lá, vai parecer que não tá banindo tudo, né? que aí você vai lá, se posiciona e faz o tush-push, e isso talvez caia. Mas essa adição de empurrou o cara, não vai poder, eu acho muito difícil de você enforce, né? De você aplicar ela na prática. Sobre os seeds, cara, eu já não tenho tanta certeza quanto o Alas tem, porque eu acho que, eu concordo com o argumento dele, mas eu acho que você resolveria essa situação meio patética de você ter uns times meia bomba que chegam no playoff porque estão numa divisão que é nojenta. E no final das contas, isso atrapalha a competitividade do jogo. Porque quem pega esse time aí já tem um primeiro jogo de playoff que é meio qualquer coisa. Entendeu? Você pode ser surpreendido? Até pode, mas você vai ser surpreendido um jogo. Você não vai ser surpreendido 3 jogos, sacou? Você não vai ter um Titans que chegou por acaso, um Jaguars que chegou por acaso, um Giants, por que não? Que chegou por acaso nos playoffs, igual aconteceu aí uns anos atrás, e fazer ele ganhar 2, 3 jogos e, tá vendo? Valeu a pena manter a regra. Então, essa eu acho que talvez seja um lance que passe, e se passar eu acho que é positivo, porque pelo menos você sabe que quem tá no playoff são os melhores times de verdade, sacou? Lembrando que as 2 propostas para serem aprovadas precisam de pelo menos 24 dos 32 donos de franquia votando a favor da mudança. Eu acho que o tush-push provavelmente eles vão mudar, o que eu acho um absurdo, e eu torço para caso mude mesmo, que o Eagles contra o Cowboys no kickoff da temporada 2025, quando tiver em 3ª para 5, já comece a fazer o quarterback sneak, porque o sneak sem empurrar pode, a bola na mão do quarterback. E eles já têm a manha de fazer a formação do tush-push. Só não tem o Dallas Goedert ou o Saquon Barkley empurrando o Jalen Hurts. O resto, a linha vai continuar fazendo com qualidade. E de sneak em sneak, eles vão numa 3ª para 5, vai ganhar 2, 3, 4ª para 1, 2, mais um sneak, pum, first down. Esfrega na cara da NFL que, por qualquer pretexto que eles estejam levantando essa sugestão de mudança, eles estão fazendo só para evitar o tush-push, porque ninguém mais consegue fazer, só o Eagles. Isso pra mim tá muito claro. Tá muito claro. E o pessoal tá apontando que é o Packers que está... Tudo indica que o Packers redigiu a proposta de mudança como um favor, a mando de alguém do front office da NFL. E eu não duvido disso. Né? Depois daquele caso da final de conferência contra o Washington, que ficou falta em cima de falta, o Washington queimando a largada, e o juiz ameaçou conceder o touchdown mesmo sem a bola passar, por conta do antijogo, eu acho que ali foi o momento que alguém da liga virou e falou assim, a gente precisa banir o tush-push. Por quê? Porque é feio realmente esse antijogo que o Washington promoveu e tal. Mas por que você não pune então o Washington? A 3ª forçada direto já é touchdown, não precisa ficar parando o jogo por causa disso. Volta o kickoff aí, recupera a posse de bola e corre atrás do placar. Entendeu? Então, se for banido, eu torço pro Sirianni, do jeito que é invocado, virar e falar assim, beleza, 3ª para 5, quarterback sneak, não vai ter ninguém empurrando. E vai andando só de 2 em 2 jardas, atravessando o campo. Vai ser maravilhoso. Já o do Cid, eu acho que não muda, por aquele mesmo motivo de sempre. Tem muito mais time mediano a ruim do que time bom na liga. Então, para você ter os 24 votando a favor, tinha que ter mais time bom do que tem mediano e ruim. E a chance do time ruim é num ano de sorte, os outros 3 times da divisão terem problemas de lesão, não estarem bem, estar em rebuild, e você conquistar a divisão com 8-9, 9-8 e receber um jogo de playoff. E aí você vai lucrar mais. Então, pensando especificamente no lucro, eu acho que até a sugestão deve ter dedo da liga também. Por quê? Se for pelo seed geral, a semana 17 e a semana 18, elas vão valer mais. Vai ter menos gente poupando, vai ter menos gente evitando colocar titular em campo. Por quê? Porque aí no retrospecto você pode perder um mando, entendeu? Mesmo com a divisão garantida. Mas eu acho que não passa porque os donos dos times aí, medianos a ruins, sabem que vez ou outra eles conseguem uma vaguinha receber um jogo de playoff caso ele bata a divisão. Se ele tiver que concorrer com os 6 melhores times da liga, talvez ele não consiga, né? Por isso que eu acho que tush-push passa
e o resíduo de playoff não passa. Amanhã saberemos. Semana que vem a gente conta pra vocês. Não, se bem que não adianta que eles já vão saber, né? Semana que vem a gente confere os nossos palpites, quem acertou ou errou. Pra terminar o Headlines, faltou o quê? A gente repercutiu o lançamento oficial do calendário. Apesar de que quando chegamos aqui na terça passada, a gente já tava com basicamente tudo definido, os principais, os prime times, os internacionais. O calendário completo teve os seus destaques. Eu vou começar destacando a minha queimada de língua. Quando eu vi os primeiros jogos divulgados, eu achei que o novo queridinho seria o Eagles, que teria mais jogos de prime time até do que o Chiefs. Me enganei. Quando saiu o calendário completo, o Chiefs continua na ponta com 7 jogos de horário nobre. O Eagles vem com 6 logo atrás, junto de Cowboys e Commanders. Olha o efeito de Jaden Daniels. O Washington Commanders também com 6 jogos de prime time na temporada. E, em contraponto, nem Titans com first pick, nem Browns com Shadow Sanders e nem Saints sem quarterback nenhum tem jogo no prime time. O que vocês acharam dessa divisão aí dos jogos de horário nobre e os outros destaques de vocês com a tabela completa? Eu acho que essa queridice do Chiefs não ia diminuir, não, porque é a temporada de conferir se eles vão realmente voltar a ser um grande time ou se realmente vai ter que fazer um rebuild total lá pelos lados do time do Mahomes, né? Eu acho difícil eles não fazerem a temporada bacana de novo. Acho que é muito esperar muito da bondade dos céus que finalmente o Chiefs comece o grande declínio cantado e decantado pelo Magal há 5 temporadas atrás. Mas eu acho que a curiosidade do fã e das Swifts ela vai estar em dia e voltada para a temporada. A NFL não ia perder essa fatia de mercado. O Cowboys é aquele negócio que a gente é entretenimento, mesmo se for mal vai bem, porque é entretenimento, né? A gente conta com o Jerry Jones para poder fazer as merdas que ele continua fazendo, né? O Cowboys sempre vai estar lá. O Eagles, como atual campeão, obviamente estaria no prime time bacana. A surpresa é o Washington, porque o Washington ainda não é nem a consolidação, né? O Jaden Daniels foi bem, beleza, tranquilo, mas tem o segundo degrau aí, né? Se acontece uma segunda temporada igual aconteceu com o CJ Stroud, imagina a lenha da gente ficar vendo o Washington Commanders batendo a bolinha michuruca 6 vezes aí em horário nobre. Nada indica que vá, assim, até por conta do trabalho do front office lá e tal. Tudo bem que tem um molinho para saber se o de você vai poder estragar esse vestiário? Tem, né? E isso também vai ser interessante de ver dentro de campo na temporada. O Miami, aí, aproveitando e falando um pouquinho do meu time, aproveitou aí uma dessas, né? Vai estar num prime time com o Washington. E eu acho que dos adversários de fora da divisão é o mais difícil que vão pegar. O Browns, eu acho que você podia ter colocado também, né? O Browns também não tem QB, né, gente? Assim, o Browns tem 5, mas se você somar os 5, não tem 1. Mas a gente estava até questionando isso no NFL de César Diretoria, se mesmo com essa confusão de quarterback, pelo novelão, se não valia pelo menos 2 joguinhos de prime time. Mas parece que a NFL entendeu que não, né? Não, na verdade, a gente sabe que esse calendário tá pronto desde antes do draft. Eles só ajustam após o draft. Mas mesmo assim, eu confesso que eu fiquei surpreso o Browns com essa novelinha não ter pelo menos 1, pô. Porque agora não tem mais aquela obrigação de todos os times jogarem pelo menos uma vez no Thursday Night. Então tem time que vai jogar 3 vezes, 4 vezes na quinta-feira, igual o Cowboys joga, obviamente, Thanksgiving e já joga o kickoff. Aí já tira 2. Ele joga outras 2 quintas-feiras. E aí não tem... se bem que uma é Natal também, né? Mas enfim, Natal. Então, não tem mais obrigação dos times jogarem pelo menos uma vez numa quinta-feira. E com isso, esses 3 ficaram sem nenhum de horário nobre. Não, então, exato, mas esse é o grande problema, né? Problema não, né? Pra gente é a solução. Porque vai ter um entretenimentozinho, nem que seja por conta da confusão ali com o Browns. Mas time por time, não era um time para poder ser mostrado no prime time mesmo, não. O Titans nem se fala, né? A gente vai saber se o Titans tem um time só no final da temporada. O Saints, coitado, depois do Katrina lá, o maior furacão que passa na cidade todo ano é o New Orleans Saints, né? Que depois do título acabou. A galera, o coração, dilacera o coração do torcedor todo ano, e esse ano ainda tem a aposentadoria de QB nas vésperas dos treinos para
para a temporada. Um beijo pro Lucas aí, que deve estar sentindo muito. Só para falar um pouquinho do calendário do Miami, fazendo as contas aqui, é possível um 12-4. Isso posto 9-8, nós vamos pro playoff. Gosto de ver que o Wallace vai ficando cada vez mais delusional à medida em que vai chegando perto de começar a temporada, né? Daqui até começar a temporada, ele tá metendo aí Você que conhece 13 vitórias. Profundezas da mente humana, será que é uma forma de defesa? Já tá em 9-7, entendeu? Daqui a pouco ele chega num 13 vitórias aí. Antes de setembro, ele tá metendo 13 vitórias. Não, é possível um 12-4, cara. É completamente factível, assim, perdendo só pros grandes mesmo, assim. Pro Bills 2 vezes, pro Baltimore. É possível, mas é Miami, né? Mas aí vai jogar um jogo a menos por quê? Não, né, o jogo a menos, até decidir, né? Decidir a parada. Bom, o que eu vou dizer, né, Ticas? O Giants, ano após ano, tá sempre no topo das piores tabelas. O poder de tabela do Giants tá sempre assim. É primeira, é segunda, é terceira. Ele não sai do top 5 nunca. Só para não falar que eu não falei, a tabela do Miami esse ano é uma das mais fáceis que eu já vi em toda a minha carreira de acompanhando. Desde 96 acompanhando a NFL, tá, gente? É um tal de Saints, Jets, Browns. Cara, o Jets a gente já pega 2 vezes por ano, a gente já até se mole. Mas, pô, vai pegar o Browns, vai pegar o Saints, vai pegar o Panthers. Cara, vai pegar muita baba. É muita baba. Ou seja, nós vamos... Playoff. E aí o que eu acho engraçado é que, para isso, eles não gostam de planilhar, né? Que a NFL adora planilhar, né? Fazer uma conta difícil, não, esse time joga 2 vezes com a divisão, mais 3 vezes com não sei aonde, mais 5 vezes se o dono tiver números ímpares de letras no nome. O cara não consegue minimamente fazer o seguinte aqui. Vamos tentar fazer um ajuste entre o quão ruim um time é e o quão difícil é a tabela dele. Tentar ali, né? O confronto de divisão você não tem escapatória, beleza, mas no resto, cara, desculpa, assim, não é que eu seja um especialista em análise de dados, mas cara, a merreca que eu sei disso, já consigo vislumbrar algumas possibilidades de você conseguir fazer um ajuste melhor aí, de ter um maior equilíbrio entre a força de tabela e a performance do time no ano anterior, ou a média de performance do time nos últimos anos. Porque, tirando o clubismo de lado, quando você bota uma das piores tabelas na mão do Giants, o que você está fazendo? Você está sacramentando que vai ser um time de 2 vitórias no ano, 3 vitórias no ano. É isso. E o resto dos jogos todos vai ser aquela desgraça de assistir. Você está vendendo ingresso em Nova York, você tem que pensar nisso. Quando você bota um time grande para jogar em Nova York, você está vendendo ingresso em Nova York. Cara, até certo ponto. Porque assim, o torcedor do Giants vai sair lá porque lembrando que o estádio é em New Jersey, né? Ele vai sair lá do cafundó do Judas para descer para New Jersey, para assistir o Giants tomar sarrafo do Chiefs, tomar sarrafo do Ravens. Não vai o License Plate Guy, vai esses malucos aí que estão todo jogo, estão lá. Aí, cara, a massa da galera não vai. E o torcedor de Kansas também não vai descer para Nova York, não, vou pegar um avião aqui, gastar uma grana, pagar uma hospedagem caríssima e ruim para ver o meu time passar o sarrafo em cima dos outros. Mas o torcedor do Jets vai, pô. O torcedor do Jets vai. Mas o torcedor do Jets já deveria ser uma categoria lá no DSM, né? O manual de diagnóstico aí de saúde mental já deveria ter uma categoria de torcedor do Jets. O cara vai também, porque também o Wallace, no caso do Jets, se o cara não for, ele tem que largar o futebol americano, porque ele vai esperar o Jets melhorar para ir. Não sei, Ticas, eu sei que eu choro. Todo ano eu choro. Quando eu vejo a tabela do Giants, eu choro, que eu já sei o que me espera. Paciência. Informação. Mas antes eu vou mandar um abraço pra galera que chegou depois e eu simplesmente ignorei. Um abraço pro Matheus Ibrahim, pro Bira, que vai dar a corridinha ouvindo a minha voz aveludada amanhã. Um abraço pra ele. Gui Salles, mandando seu salve. Outro abraço. E o Eric Malhão também, sempre marcando a sua presença. Um abraço pra ele também. Já no Instagram, se despedindo do Instagram, hein? Professor Taliati, como sempre, nosso mestre, não deixa de marcar a sua presença. Um abraço para ele. E o nosso Robson, que a gente já citou mais cedo, diz ele que, dito tudo isso, o 49ers tem a tabela mais fácil de toda a liga esse ano. Seed 1 já é fato. Esse é
O que o Oli, né, se ilude com o Dolphins, o Robson se ilude com o 49ers dele. Mas assim, informação, o Giants, quando o Magal tá colocando em números aí, ele tem considerado, né, óbvio, que leva-se em consideração o retrospecto dos times no ano passado. Ele tem a tabela mais difícil junto de Lions e Bears. Então quando a gente olha para uma temporada que você tem Jackson Dart, James Winston e Russell Wilson disputando a titularidade, Joe Schoen e Brian Daboll tentando salvar a sua pele, o seu emprego. E aí você começa a ver, semana 1, Washington Commanders, semana 2, Dallas Cowboys, 3, Kansas City Chiefs, aí depois vem Chargers, aí vem o Saints, que eu acho que dos 17 jogos é o único que o Giants ainda é considerado favorito, vai saber até lá, mas é o único, de resto é zebra contra em qualquer site de aposta aí contra os outros. Aí volta do Saints com Eagles, depois Broncos, Eagles de novo, 49ers do nosso Robson, Bears, Packers, Lions, Patriots. Aí vem o bye, termina com Commanders, Vikings, Raiders, que a gente não sabe o que vai ser, mas o otimismo tá rondando lá em Las Vegas, e fecha com o Cowboys na regular. Então, realmente você tá olhando aí, o 0-17 ele não é um cenário absurdo. Tava conversando isso com o Magal antes da gente começar a gravar. É absurdo você imaginar o Giants 0-17? Não é absurdo. É improvável? É. Porque um joguinho do Cowboys vai morder, um joguinho aí do Saints. Então, você tá trabalhando aí com um 3-14, um 4-13 da temporada. É complicado. Só que não tem como mexer nessa tabela, Magal. Por quê? Porque é o rodízio. Cada ano tem que pegar uma divisão diferente. Infelizmente tem um ano que dá azar. O Commanders, que era carninha assada até 2 anos atrás, agora não é mais. E é do jogo. Não tem jeito. Você vai ter que... É um rodízio em que eu sempre me fodo, né? Mas é um rodízio. É um rodízio. É um rodízio que sobra pão de alho pro Magal. Vamos combinar. Exatamente. Só sobra pão de alho pra mim. Nem carne vem. Nem cupim. Passando pra uma mesa, passando pra outra. Na mesa dele é só a moelinha. Mas é um rodízio. Nem aquele garçom que tem o olhar triste, que carrega o cupim, vai pra eles, né? Porque assim, por exemplo, até vamos colocar aqui uma partida que é no mesmo time, contra o mesmo time do Magal. O Magal pega o Commanders 2 vezes, né? Todo ano. Que agora não é mais carne assada. O Miami vai pegar o Commanders esse ano, só que é em casa. Então, assim, tem uma chance, assim, dá pro Miami sonhar em vencer o Washington Commanders, mesmo com o Jayden Daniels jogando tudo que ele jogou o ano passado. E anos anteriores... Não. É em casa não. É o mando do Miami, mas é em Madrid. Então Madrid. em casa. O caso, é verdade. Mas aí, pô. Mas aí tem um negócio também, Wallace. O Miami ficou anos pegando o Patriots quando o Patriots estava no auge. Tomando 2 sapecadas. Agora a gente dá 2 sapecadas com eles todo ano. Exatamente, sacou? E comigo aconteceu o contrário. O Commanders, que era a chancezinha de dar uma vitória, agora já é derrota certa. É garantida, entendeu? A gente tem que apostar todas as fichas em ganhar do Cowboys. E aí aquele negócio, né? Você tem que contar também com o jogo ser no fim de tarde, pro Dia Jones não fechar a cortina, para poder, às vezes, ganhar também fora de casa. Mas é isso que eu tô falando. A tabela do Miami, por isso que eu tô falando que tá muito fácil, entre aspas, muito fácil, ou é a mais fácil que eu vejo dos últimos anos. Porque os jogos que a gente vai pegar fora de casa são contra equipes que estão ou se reconstruindo ou já são equipes que a gente está vendo que não vão se tornar contenders esse ano. Por exemplo, a gente estreia fora de casa contra o Colts, pô. Um jogo que poderia ser complicado, uma estreia fora de casa contra o time que tivesse se consolidado, o Miami tem que ir na Indianápolis e ganhar do Colts. Não, é fato, o Miami hoje é mais time do que o Colts. O outro jogo fora de casa, na terceira semana, contra o Browns, pô. O Browns que não tem nem QB, assim, você tem 4 pessoas lá dançando a dança das cadeiras para poder saber quem que é. Na terceira semana não vai ter um QB consolidado lá em Cleveland. Um pouquinho mais para frente, a gente tem uma sequência de 2 jogos fora de casa. Um é contra o Panthers e o outro contra o Falcons, que são times que estão ainda patinando. Então, realmente, e isso que eu tô te falando é só de fora, os times que nós não estamos habituados a pegar todos os anos, né? Eu acho que o jogo mais difícil, que pode ser que tenha criado um time até lá, vai ser na semana 16
contra os Steelers. Mas aí eu preciso ver se o Steelers não vai ser o mesmo Steelers do ano passado. Não vai estar brigando lá de novo por um Mike Tomlin 9-8. Que se for esses Steelers, o Miami tem que ir fora de casa, tem que ganhar deles também. Então assim, eu não vou nem falar os jogos em casa, o Miami tem que destroçar. Tem um Saints aqui na semana 5, que se o Miami não ganhar de 62-0, pode mandar embora o McDaniel. Enfim, é diferente você olhar uma tabela e você ter essas dúvidas. Você sabe que você pode ter uma campanha 6-11, você pode ter uma campanha 9-8 e você pode ter uma campanha 12-5 e nenhuma delas seria muito surpreendente, porque a gente não sabe também se os times vão manter o desempenho do ano passado. Tem time que melhora, pior, e o seu, inclusive. A do Magal tá pior nesse sentido. Você já sabe que a tabela já é considerada uma das mais difíceis e você não tem o mesmo quarterback, técnico ameaçado. É mais complicado, por mais que tenha draftado bem também, o draft foi muito elogiado, reforçou a defesa e coisa e tal. Então, é mais preocupante. Agora, olha um caso interessante. O Lions, queridinho da liga ultimamente, no outro podcast aí, que eu não vou citar o nome, né? Chamado de time do povo, diz que quem participa do grupo deste outro podcast tem que torcer obrigatoriamente pro Detroit Lions. Você fala qualquer coisa lá, você é escorraçado pelo dono do podcast, um absurdo, né? Então, o Lions, além de estar com uma das tabelas mais difíceis também, ele enfrenta, por conta desse rodízio aí, né, das divisões, ele enfrenta boa parte dos adversários mais cascudos da tabela fora de casa. E boa parte deles já no inverno, já quando o bicho tá pegando de frio, em estados abertos. Que eles não estão muito acostumados, porque o deles é fechado, e apesar de ter os tradicionais da divisão aí, então eles estão acostumados aí pro Lambeau Field e pro Soldier Field e jogar no estádio aberto. O do Minnesota também é fechado, né? Mas além disso, eles vão pegar o Eagles fora de casa, Commanders fora de casa, Kansas City fora de casa, Baltimore e Cincinnati Bengals fora de casa. Então, a gente estava falando do Sirianni mais cedo, que em 2023 trocou os dois coordenadores e chegou no ponto do time derreteu, escolheu mal, aí teve que demitir e recontratar para 2024 e deu certo. O Dan Campbell também trocou seus dois coordenadores. O Ben Johnson e o Aaron Glenn eram caras fundamentais para essa implantação de cultura que fez o Lions se tornar um time respeitável, um time sério, um time bom na NFL. Como que vai ser essa transição? Você pegando essa tabela difícil aí. Então, pro lado do Lions, a perspectiva também é complicada. E já, como bem lembrado pelo nosso Robson aqui, o 49ers tem uma das tabelas mais fáceis. Então a gente tá falando desse semi-rebuild, mas às vezes ele vem em boa hora. Você renova seu principal ali e você vai para uma tabela que você tem condição de fazer uma graça na divisão e depois começa o playoff, aí tudo pode acontecer. Então não é de se jogar fora também a perspectiva da temporada do 49ers. Isso tudo, na semana 3, pode cair tudo por terra. Porque o time que a gente achava que vinha bem, vem mal, e uma lesão aqui, uma coisa ali. Mas é divertido, quando a tabela é lançada, a gente se debruçar pensando nesses detalhes. Pro lado do Baltimore, muito interessante, vários jogos seguidos, fora de casa e em casa, fora de casa e em casa. Joga 3 fora de casa, depois 3 em casa, e tem uma sequência, em outubro, eu acho, que são 3 jogos em casa, o bye e mais um jogo em casa. Tipo assim, eles vão ficar 5 semanas seguidas em Baltimore sem viajar. Como que será que isso vai pesar lá na frente? E aí depois você vai decidir a reta final da temporada, quando você tá lutando por seed, pela divisão, emendando 3 jogos fora de casa seguidos. Isso é raro acontecer. Né? No beisebol acontece muito, né? Que os times jogam contra os mesmos times 2, 3 vezes seguidas, e aí você tá fora de casa 2, 3 jogos. Na NFL não é tão comum. Eles costumam fazer um equilíbrio nisso aí. E o do Ravens está esquisito nesse sentido. Fora isso e fora esses destaques, mais alguma coisa que chamou atenção? E videozinhos, famosos videozinhos de lançamento de tabela. O que vocês destacam, fora aquele deletado que a gente vai deixar pro treta? Só pra marcar a galera aqui, ó, NFL etc. Bowl, dia 30 de outubro, Baltimore Ravens e Miami, em Miami, beleza? Essa marca no calendário aí, dia 30 de outubro, semana 9, Thursday Night Football, tá? Então você não tem desculpa pra poder você não zoar ou o Chicas ou a mim. Então você entra no grupo, vai no Apoia-se, entra no grupo, paga nós pra você poder zoar a gente dia 30 de outubro. Vamos pegar de novo o Bills no calor, né? Quer dizer, entre aspas, calor, né? Calor entre aspas, porque o jogo é dia 18 de setembro lá no Niagara Falls, lá nos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. Então, lá em Buffalo. Então,
graças a Deus, temperaturas humanas, né? E, fora isso, os videozinhos, falando um pouquinho dos videozinhos, eu achei muita IA, o pessoal demitiu os estagiários tudo, fez todo mundo de inteligência artificial, não gostei assim, de tudo, não. O Wallace, aquela clássica reportagem Lima Duarte é contra a televisão a cores. Cara, vai ter IA, filho, esquece. Assim. Mas essa chave já virou. Na minha cabeça tá o clássico do Titans do ano da temporada retrasada, que era os... esses aí sei que lá, Wildcats. Esse. E que vamos combinar, puta cara de fake também, né? Mas não é legal. Fake de IA, né? Mas, cara, como é que o americano médio não sabe o que é o B do Bengals? Assim, entendeu? Difícil. O americano médio não sabe muita coisa não, agora. Mas eu vou fazer um destaque aqui que me pegou particularmente. E esse eu confesso que eu até achei meio longo quando eu vi o vídeo, mas foi aquela queimada de linha que eu falei assim, tanto tempo de vídeo achei meio longo, mas eu vi até o final. Que foi o do Ravens. Esse aí, cara, eu achei um primor. Achei um cuidado, assim, de a trilha sonora. Quem assistiu a série e assistiu o vídeo, cara... Pois é a mesma sensação. Contextualizar para quem não viu. O vídeo de lançamento da tabela do Ravens foi todo baseado na série Ruptura. Então eles reconstruíram mesmo as mesinhas da ilha do escritório que os personagens principais trabalham. Foram colocando jogador ali e com o Eric DeCosta, inclusive, participando ativamente com o John Harbaugh, atuando, botaram o GM para atuar. Então realmente, para quem assistiu a série e gosta de NFL e vê um vídeo desse, ele é diversão pura, apesar da extensão, de ser longo. Pra quem não assistiu a série, ele não significa nada. Nenhum contexto, nenhuma piada faz sentido, e aí você exclui... Porque vamos falar a verdade aqui. Tanto dos fãs brasileiros quanto dos americanos. Qual o tamanho que você acha que é a dessa interseção? De quem assistiu Ruptura e quem é fã de NFL? Eu acho que, se bobear, nos Estados Unidos ela pode ser até maior. Porque a Apple TV é mais comum, faz mais sucesso e tal. Mas no Brasil são dois nichos que às vezes não se encontram, né? Mas é aquele negócio, né, Ticas? Os caras estão cagando pro Brasil por enquanto, né? Assim, em termos de vídeo. Não, eu digo só pela nossa certificação, mas eu acho... assim, de que, maneiro, né? Eu acho que ele exclui muita gente. Eu também acho, mas se você for pensar bem, é muito difícil você achar uma referência que tenha realmente uma interseção tão grande assim. Que, não vou entrar nos detalhes aqui, mas, por exemplo, Minecraft é uma coisa que todo mundo conhece. Mas o detalhe do Tcharanã, filho, ou você joga ou você tem filho pequeno. Porque se você não jogar e não tiver filho pequeno, você também você não entende. Tem muita coisa que não faz sentido, sacou? Então, eu gosto quando tem essas referências com a cultura pop, assim, porque mesmo o cara que não viu Ruptura, mas o cara identifica que aquilo se trata do Ruptura. E não dá pra ficar fazendo Marvel o tempo inteiro, né? Marvel e DC o tempo inteiro, né? É isso aí. E por exemplo, caro, eu não vi... No caso, é caro. É caro fazer isso aí. Eu não vi o Handmaid's Tale lá. Ainda não vi. Mas, cara, eu consigo enxergar a referência. Eu não vou pegar todas as piadas. Mas eu consigo enxergar a referência. Então eu acho que tem um processo de retroalimentação aí também, sacou? Eu acho que esse é o grande mérito do pessoal do Chargers. O Chargers, que é considerada a referência nos videozinhos, foi baseado em Minecraft. E as autorreferências são todas sobre casos da NFL. É lógico que tem alguma coisinha do jogo, mas cada piadinha traz o adversário, faz uma piada, às vezes, com coisa pessoal, treta pessoal, fofoca, mas tudo vinculado às referências da NFL. Tanto que a gente que é nerdola de NFL, a gente perde algumas. Aí a gente tem que ver lá o cara destrinchando o vídeo para explicar qual a referência por conta de alguma história de jogo, ou de jogador, ou de técnico da NFL que eles representaram ali. Eu acho que o grande mérito do Chargers é esse. Eles ficam bem restritos ali às fofoquinhas da NFL, e mais uma vez eu acho que foi o melhor, né, em termos de qualidade e de referência. Mas o que foi mais polêmico foi o deletado. Só que aí não é notícia, né? Aí é o quê? É fofoca? É treta? Então vamos de treta na TL. Dando boa noite para o nosso Carlito Carlos Miller, que também chegou a tempo de mandar o seu salve. E o Robson Magal disse que a tabela do Giants
É uma armação clara da liga para eles pegarem o Manning ano que vem no draft. Então já é uma teoria da conspiração aí. Todo mundo já tá visualizando o sobrinho seguindo os passos do tio Eli e indo jogar no New York Giants. É uma boa teoria, tá? A gente gosta. O vídeo que teve mais repercussão foi justamente o que foi deletado. O Colts fez o seu videozinho também, baseado no jogo Minecraft, só que o estagiário esqueceu de pedir autorização da Microsoft, que é a dona do jogo, para poder utilizar ou pagar o royalty lá do direito autoral. Ele esqueceu. Então você imagina um vídeo que com certeza depois que fica pronto, ele tem que ser aprovado. Imagina a escadinha da hierarquia ali. Ele passa provavelmente pelo GM, passa pelo marketing, pelo vice-presidente de comunicações, se bobear chega no dono e ninguém lembrou que tinha que pedir autorização da Microsoft para usar a referência do Minecraft, tá? E além disso, teve uma repercussão muito negativa, porque logo no início, o primeiro jogo que o Oli falou é contra o Dolphins, e a primeira cena do vídeo é a guarda costeira chegando para prender um golfinho com o nome Hill, com a tagzinha com o nome Hill, fazendo menção à prisão do Tyreek Hill, aquela prisão em que ele teve violência policial ali, agressividade excessiva, ele processou a polícia, toda aquela confusão, e foi logo a primeira referência do vídeo. Com isso, o vídeo foi deletado. Só que aí, quando deleta é pior, você não acha, não? Deletou, mais gente quis ver, já estava salvo, obviamente, foi todo mundo atrás do videozinho deletado do Indianapolis Colts. Esse foi, provavelmente, o que mais repercutiu aí do lançamento da tabela, não é? Foi, Ticas, e eu não preciso nem imaginar o que você pediu para imaginar, não. Como eu trabalho com assessoria de imprensa para grandes corporações, eu sei o quanto que me deprime e me gera ansiedade toda vez que você produz um material e ele começa a subir. E ele vai subindo. E ele vai subindo e alguém fala assim, olha, o CEO quer dar uma olhada. E aí você sabe que aquela divulgação que você queria fazer a quente ali na semana e tal, vai demorar um pouco. Nesse caso, é ao contrário. Você tem uma data e você está trabalhando todo o material para aquela data ele estar aprovado. O CEO dar o ok dele, o GM, no caso, e às vezes até o dono da franquia, dar o ok dele a tempo de postar esse vídeo. E, obviamente, o estagiário achou que ia passar. Não é o estagiário, né, gente? Vamos lembrar que é óbvio que é o diretor de comunicação. Isso aí é quem faz, não é qualquer pessoa. O estúdio, né? Provavelmente, eles contrataram um estúdio para fazer e o estúdio afirmou que teria essa autorização. E como tem uma outra franquia, que é a do Chargers, que fez o Minecraft, eu duvido, mas eu duvido que não chegou no ponto deles falarem assim, ô Microsoft, você autoriza nós? E aí o cara falou assim, pô, eu acabei de negociar a exclusividade com o Chargers. Aí os caras falaram assim, já tá pronto mesmo? Pode essa porcaria no ar. E aí foi pro ar, e a Microsoft, entre aspas, pediu para tirar. E você sabe que a polêmica, ela gera mais engajamento, gera mais procura do que a coisa feita certinho. E o cara falou assim, tamo do mesmo jeito, não tem problema, vamos continuar, segue, toca o barco. Porque aí é o famoso, falem bem, falem mal, falem de mim, gerou o engajamento já que o Colts queria. Quanto ao negócio da prisão do Rio, eu achei muito engraçado, porque realmente é uma coincidência e o cara soube aproveitar a piada por conta de ter sido na primeira semana também, né? Foi o primeiro jogo. E você lembra que eu cheguei aqui falando na semana seguinte que quando você olha assim, você vê, ai meu Deus, Tyreek Hill, polícia, deu merda, é o Tyreek Hill que estava errado. E na verdade não, né? Era uma história que era boa, entre aspas, para a imagem do Tyreek Hill. O que ele não aproveitou nada e cagou o resto da imagem durante a temporada. Mas ok. Mas assim, Já foi preso depois de novo sem violência, né? Já chamaram a polícia pra ele porque ele tava ameaçando a namorada, enfim. Com o bebê na sacada. Então, exatamente. Então, assim, eu achei das referências que eles podiam fazer com o Tyreek Hill, a melhor era essa. É uma pequena provocaçãozinha pro primeiro jogo da temporada. Agora, eu não duvido, cara, que o cara deixou isso queimar e arder propositadamente. Só bobo acha que não, né, cara? Óbvio. É óbvio, cara. Óbvio. O famoso chamou o cara do jurídico e falou assim, qual é o tamanho da merda que pode dar? Os caras vão mandar tirar aquele, eu adoro, sempre aparece em filme, né? O cara faz aquele aviso de cease and desist. Ou desist, sei lá, esqueci como é que chama. Mas tipo assim, é o cessar e desistir.
você tá fazendo um negócio errado, fala assim, ó, vou te mandar um aviso aqui, que é o seguinte, larga isso aí. Parou aqui. Então, com certeza o jurídico deu o ok e falou, manda quente aí que não vai dar nada. E aí realmente não deu nada. No fim das contas, o que deu? Nada. Deu publicidade para todo mundo, inclusive para quem fez o errado. O time se desculpou publicamente em nota ao Tyreek Hill pela referência ao episódio, e o Tyreek Hill repostou um frame do vídeo falando, de boa, eu dei pala, achei engraçado. E realmente, assim, no videozinho, não tem nada, tirando a referência, né, um episódio pesado, no videozinho não tem nada demais, é só o barquinho, imagina um desenho de Minecraft, né, o barquinho da guarda costeira chegando perto do golfinho, e depois já passa pro próximo jogo. Então, não tem nada agressivo no vídeo. Aliás, eu acho que até com Broncos, não, mentira, com Titans, tem coisa mais agressiva, parece que eles matam o Will Levis, arranca a cabeça dele, um negócio assim. E aí desse eles não pediram desculpa não, pediram só da referência da vida real mesmo do Tyreek Hill. A torcida do Titans tá do lado, né? Tá gostando, né? O negócio é que, meu amigo, uma vez que você postou, é melhor deixar postado e pedir desculpa do que deletar, porque aí parece que instiga mais a galera pra procurar. E se subiu, e se não foi proposital, vamos dar o benefício da dúvida de não ser proposital, né? Não é nem o caso de ter o setor de vai dar merda, não. É ninguém ter parado pra pensar. Opa, estamos fazendo referência a um produto licenciado de uma empresa. Será que eu não preciso pedir autorização ou pagar direito autoral? Mas acontece nas pequenas e nas grandes empresas também. Bruno Demarque, boa noite, lindos. Boa noite pra você, lindão. Um abraço. Agora sim, pra terminar, a grande fofoca da semana, maravilhosa. Nosso Anderson Forlinho, eu tenho certeza que abriu a matéria da ESPN.com, abriu uma cervejinha de ótima qualidade que ele tem o hábito de beber, se serviu e leu de cima a baixo o artigo que foi lançado na semana passada para divulgar o livro do Seth Wilkerson. A gente já citou ele várias vezes aqui, que ele é o cara dos bastidores, ele é o cara da ESPN que vai aí atrás das melhores histórias, entrevista quem não gosta de dar entrevista para outra galera, e ele trabalha bem esses contatos. E ele vai lançar o livro American Kings, A Biography of the Quarterback, a biografia do quarterback, os reis da América. E no artigo falando sobre o lançamento desse livro, que vai ser só em setembro, tem a história de que o Caleb Williams queria mesmo ir pro Vikings. O first pick do draft 2024 não queria jogar no Bears. E quando ele percebeu que não ia adiantar muito ele dar chilique ou o pai dele mexer nos bastidores pro Bears não draftar, ele considerou não ir pro draft e jogar na UFL, jogar a liga de primavera para depois tentar voltar, depois cumprido o prazo ali, como undrafted ou voltar elegível pro draft do ano que vem. Essas regras a gente até discutiu lá no grupo, a gente fica meio em dúvida como seria esse processo, mas a conclusão é que no final ele conversou com o GM Ryan Poles e aí ele decidiu se conformar, aceitar o seu destino de pick número 1 e ir jogar no Bears mesmo. O pai dele deu uma declaração pro Seth Wilkerson dizendo que Chicago é o cemitério de quarterbacks. O quarterback vai lá para morrer, para não fazer nada. Não tem na história da franquia de mais de 100 anos um quarterback que passou para mais de 4.000 jardas numa temporada. E ele não queria esse destino para o filho dele. Não acho que ele esteja errado. Aí essa matéria, obviamente, reacende a discussão sobre a justiça do sistema de draft. As carreiras possivelmente desperdiçadas pelo jogador, pelo prospecto de grande valor e parar num time disfuncional e não conseguir reverter essa disfuncionalidade desse time. O fato é que ele traz o holofote pra cima dele, essa temporada, mesmo com o Ben Johnson, aí beleza. Em algum ponto ele tinha razão, porque Matt Eberflus não era realmente o cara que ia fazer o Caleb Williams voar. O Shannon Waldron, de coordenador ofensivo, também não ia ser o cara que ia fazer o Caleb Williams render. Então ele tem, obviamente, um cenário muito melhor. E ao mesmo tempo ele tem um holofote muito maior pra cima dele. O que vocês acham dessa discussão sobre a justiça do sistema de draft? O Caleb Williams, que a gente discutiu várias vezes aqui antes do draft, que ele queria participação no time, que ele queria isso, queria aquilo, antes de chegar na liga. Parece que tinha um fundo de verdade aquelas especulações e vai aumentar ou não a pressão pra cima dele aí, agora com o Ben Johnson lá em Chicago.
O que me espanta nessa história toda é o descolamento da realidade da galera de se espantar com isso. Amigo, se você é um quarterback que está jogando no college e você começa a ir muito bem, você sabe que você está fadado a parar num time merda. Isso é a lógica da coisa. Como que a galera ainda se espanta de que o cara vai sair do college e vai de fato aceitar de bom grado o fato de que você era uma estrela na universidade e agora você vai ser um pária num time chechelento e você vai tomar sacode provavelmente o ano inteiro e com um adendo. Dependendo do time que você tiver, você não vai ter nem tempo de se desenvolver. Você já vai chegando, titular, starter e dar seus pulos aí. Eu não sei como que a galera olha, né? Talvez seja o meu distanciamento da cultura americana, do cara virar e ficar assim, nossa, que absurdo o cara não chegar no Bears com vontade de jogar. Amigo, ninguém chega no Bears com vontade de jogar, pô. A não ser que você seja morador de Chicago, tenha crescido a vida inteira assistindo o jogo do Bears e você tá indo jogar lá não porque você vai ganhar, mas para você satisfazer um desejo seu de infância, pô. Isso é meio óbvio, sacou? Seria assim, né, fazer uma equivalência, o pequeno Juiz Foraninho aqui, que cresce, joga a bola e ele vai jogar no Tupi. Aí ele chega lá no Tupi e fala assim, pô, mas eu vou jogar a Série D, pô, eu vou jogar a Série B do Campeonato Mineiro, que absurdo. Que absurdo não, amigo. Pô, se você sabia onde você estava se metendo. O que ainda me encuca, Tigas, é por que não existe o chinelinho do cara do QB do college que tá indo bem e falar assim, cara, eu vou começar a tirar o pé do acelerador, pra eu baixar meus stats, pra eu começar a parecer um jogadorzinho pior, pra ver se eu consigo beliscar uma vaga de reserva num time mediano. Pra eu ser draftado até numa segunda rodada, na terceira rodada, mas eu chegar como reserva. Pensa no maluco que foi draftado, eu não sei se foi esse ano ou foi ano passado, acho que foi esse ano. Não foi que o Chiefs draftou um QB? Teve quarta rodada, quinta rodada, sei lá. Teve algum ano que isso aconteceu, não sei se foi o Chiefs ou um outro time aí, eu não me lembro. Eu sei que teve algum time aí bom que draftou um QB aí na rodada baixa. Pô, moleque, esse é o emprego dos sonhos, pô. É o emprego dos sonhos. Você entrou na NFL, zero pressão, você tá num time estruturado, você tá com um QB pica, você vai ter tempo de se desenvolver, aprender com um cara que é muito bom. Pô, é tudo que eu quero. Se você perguntasse pra mim, assim, de forma isolada, cara, você quer ser draftado desse jeito ou você quer ser um QB de primeiro round? Amigo, me manda na 7ª rodada lá pro Ravens, lá pro Chiefs, lá pro Bills, sacou? Eu vou feliz e contente com a minha mochilinha nova, aprender com o Josh Allen, aprender com o Lamar Jackson. Tem que colocar em consideração na conta que, supondo que você seja um bust como titular ou como reserva de terceira rodada, o contrato do primeiro round, que você foi obrigado a ser titular para ser o bust, ele vai te pagar 5, 6 vezes mais em milhões de doletas do que o do reserva lá, que foi considerado bust com o mesmo prazo depois. Então, acho que isso é uma conta muito difícil de fazer, você arriscando, por quê? Vamos colocar, a gente fala de valores muito estratosféricos, né? A gente fala de um contrato de 265 milhões do Brock Purdy. Mas, um contratinho de primeiro round de quarterback, aí top 10, ele tá batendo 20 e tantos milhões de dólares. Ele vai precisar trabalhar pro resto da vida se ele for o bust e não conseguir nenhum contrato nunca mais na vida? Não vai. Agora, se ele vai lá pro quinto round, quarto round, o contratinho dele é de 1,5 milhão, 2, ele vai ser bust e vai ter que ir vender seguro depois. Então acho que isso faz muita diferença nesse cálculo aí, é difícil, cara. Não, eu concordo, mas aí a galera não pode se espantar de saber que o maluco não queria ir pra lá. O choque da galera é que me espanta, entendeu? Oh, que isso? O Caleb Williams preferia ir pra jogar em outra liga do que jogar aqui. Eles usam, né, a expressão ser draftado em qualquer time é uma honra e um privilégio. Que esses caras não deveriam ter esse direito de escolha mesmo, teria que aceitar o destino e tentar resolver por lá. Cara, isso é claramente o papo do cara que não tem a menor chance de fazer isso, né? Eu, pensando da minha perspectiva, que não tem a menor chance, perguntar pra mim, cara, você quer ser draftado pra apanhar igual o Malavelha no Bears? Hoje, pego minha família, vai todo mundo pra Chicago. Zero problema. Agora, quando você tá vivenciando um cenário onde você tem possibilidade de ser draftado por outros times, já que você é um QB de primeiro round, pô, eu te falar que eu faria essa troca, Dicas. Eu, Magal, eu faria essa troca.
ganhar menos grana e estar num time onde eu tenho a possibilidade de jogar melhor. Ou então, se o cara vai optar pela grana, aí, amigo, opta pela grana e veste a roupa de puta logo. Aí, opta pela grana e não fica depois dando chiliquinho igual o Caleb Williams fez. Aí você tem que vestir assim, amigo, eu tô aqui pelo dinheiro. Eu me vendi, eu estou aqui pelo dinheiro. Vou apanhar? Vou. Vou ser criticado? Vou. Vou ser chamado de bust? Vou. Vou ter que ficar ouvindo toda semana analista falando que o meu cotovelo não sei o quê, que o meu sovaco não sei o quê, que a minha virilha tá na posição errada? Vou. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir o aplicativo do meu celular, do meu banco, vou ver quanto que tem na minha conta e falar, foda-se. E vou fechar e vou ficar tranquilo. O que não dá é a galera ficar espantada porque, o cara não queria jogar, que absurdo, o cara não tá nem aí. Pô, bicho, um pouquinho de senso de realidade aí pra essa galera, né, pô? Pela primeira vez, acho que talvez eu vou sentir uma simpatia aqui pelo Caleb Williams. É isso aí, meu filho. Você fez a sua escolha, é isso aí, pega a grana, vai ser feliz, joga uns anos aí, depois você, bota o pezinho pra cima e vai comer de graça aí nos lugares. Não, eu já fui QB da NFL. Pronto, vida que segue. Não, e não dá nem para poder falar que ele tá na pior franquia para ser draftado na primeira rodada, né? Porque o Chicago é uma franquia tradicional e ela vai tentar buscar se reconstruir. Tudo bem que Chicago produziu um Papa antes de produzir um QB que passasse para mais de 4.000 jardas numa temporada. Mas é aquilo, meu querido. Você tem que pensar que tem gente como o Sunshine, lá foi parar em Jacksonville. E aí? Enterrou a vida dele lá. Não vai sair de lá. E vamos lá. Isso tende a mudar. É uma das coisas que tende a mudar. Por conta dos contratos que os jogadores do college agora podem fazer. Né? Então ele já pode ganhar uma graninha legal no college para poder se satisfazer e dar aquela olhada para ver se eles querem realmente estar nesse time ou estar no outro. Eles vão ter mais opção de escolha, não tendo que abraçar completamente a grana, como vocês falaram agora. E mais, no passado já teve quarterback que foi draftado num time, foi fazer sucesso no outro, e teve quarterback fazendo aquela famosa não vou. Assistam From Elway to Marino, que é um filme da ESPN sobre o draft de 89, que é quando são draftados o John Elway e o Dan Marino. 83. 83, perdão. 83. 89 é outro draft, mas ok. Tem outro filme também, mas 83, que é a primeira vez que a NFL abre o draft para as câmeras e eram superstars, né, os dois, e nem a implicância do John Elway não era nem com o time, era com o técnico do Baltimore Colts, que era o primeiro time a escolher naquele draft. Ele não queria jogar pro cara. E aí a desculpa foi que ele não queria jogar no frio lá de Baltimore e tal, papapá. E aí ele acabou jogando em Denver, que é tão frio quanto ou até mais. E aí ele fez a famosa entrevista de logo antes do draft, na semana do draft, falando que ele abandonaria o futebol americano e na época o New York Yankees queria draftá-lo para a Major League Baseball e que ele jogaria beisebol na próxima temporada, se ele fosse draftado pelo Colts. Então, assim, o Caleb Williams, de final, podia até ter feito uma coisa dessa. Não quero jogar em Chicago. E parece que a gente vai saber só quando sair o livro, mas parece que eles tentaram mesmo. O pai dele conversou, sabe com quem? Com o Art Manning, o pai do Eli, que é outro caso parecido, que não queria jogar em San Diego. E aí ele pegou advogados, agentes, ele fez um rolê inteiro para saber se tinha como fugir. E aí, deixou, eu acho que até... O Elway conseguiu, O Elway conseguiu. E ele dá entrevista pro Seth Wickersham, eu acho que tem a ver com isso, ele dá entrevista querendo que vaze mesmo, pro Bears considerar não draftar. Só que o Ryan Poles virou e falou assim, pode espernear à vontade, vai ser draftado e vai jogar aqui. Aí ele se conformou. Agora, será que ele se conformou ou ele só viu que não ia ter pra onde fugir mesmo? Então, até porque o Caleb Williams não tava com o New York Yankees do outro lado, né? Porque o grande peso desse... É diferente o plano B ser a MLB ou ser a UFL, né, olha? Exato. E aí, o grande peso disso é que o John Elway era o John Elway. E ele jogava tão bem beisebol que ele ia para um dos principais times do país. E aí, é isso. O Caleb Williams é esse talento no beisebol? Ele é um cara relevante em outro esporte? Vamos lá, vamos supor que ele salte com vara. Ele seria um saltador com vara
da Diamond League? Não seria. Então, o plano B sendo o NFL, meu querido, intua o Chicago Bears. Por exemplo, vamos lá, já que você citou, tem 2 grandes quarterbacks, e o ídolo do Magal foi draftado no Chargers, pô. Depois que ele foi pro New York Giants. Tá na nossa vinheta, inclusive. Exato. Bela cena. E tem abraçando o comissário com a blusinha do Chargers. E tem o grande Drew Brees também, foi draftado no Chargers e saiu de lá, foi fazer sucesso no Saints. Ou seja, Caleb Brees, não acabou a sua vida porque você foi pro Chicago Bears. Quer dizer, acabou se você continuar mantendo o desempenho mediano para baixo, aí acabou. Vai até na direção daqueles papos de mudança de regra, mudança de seed de playoff, e a NFL parece que não sossega, né? Tá sempre querendo melhorar. Se justifica, se arruma pretexto, mas a melhora que eles querem é sempre a mesma. Você que tá só ouvindo não tá vendo eu fazendo o símbolo universal do din-din, da bufunfa, da grana. O melhorar deles é sempre pensando em lucrar mais. Eu não acho errado. Eu acho um pouco injusto mesmo o quarterback que acha que indo para um cenário melhor ele vai desempenhar melhor, isso é muito óbvio. Mas ao mesmo tempo, meu amigo, o último pacote, última bolacha do pacote, o anjinho da estrelinha na testa. No mundo capitalista, em qualquer empresa, nem sempre o melhor funcionário é o que vai se dar melhor e vai ganhar mais dinheiro também não. Vai ter um chefe babaca lá que é um otário que não sabe fazer nada e que vai montar nas suas costas e você, depois de 4 anos ralando, você vai ser demitido e vai ter que procurar outra empresa também. É da dinâmica do negócio. Não vai mexer numa estrutura inteira que é criada desse jeito e que tem as suas vantagens também. Olha o Washington Commanders aí, como que a gente está sempre falando que em 2 anos reverteu completamente a cara da franquia e hoje é um dos recordistas de jogos em prime time para a temporada 2025. Então você tem que aceitar o seu destino um pouco também. Né? Se você é o cara, chega lá e ajuda a reverter. Eu não acho que ele esteja errado, e eu acho que até o pessoal que torce pro Bears concorda, que o Matt Eberflus era um merda como técnico. Já estava mais do que comprovado. E o próprio time não esperou nem ele acabar a temporada. Depois da ação de graças lá, aquela administração de relógio, rua para ele. Vem com o Ben Johnson. Olha a diferença. Então, às vezes, você vai reverter o seu cenário dentro do mesmo time de um ano para o outro. Às vezes as coisas são rápidas na NFL. Entendeu? Então, acho que tem o direito, sim, de tentar buscar um destino melhor. Deu certo pro John Elway lá em 83, deu certo pro Eli Manning lá em 2004, Magal, 2003. Por ali, né, o draft do Eli Manning. Poderia dar certo pro Caleb, não deu, aceita o destino, vai jogar bola. E aí já tem gente defendendo, falando que na NFL tinha que ter o sistema de loteria igual tem na NBA. Meu amigo, Dallas Mavericks, depois que fez essa temporada, conquistou via loteria o pique número 1 do draft da NBA. Então, o cara que mandou o Luka Doncic embora depois de tudo que ele representava para o time, ganhou o first pick no colo, mesmo entrando na disputa com 1,8% de chance de ter o first pick. Eu não vejo isso na NFL. A NFL tem um sistema já estabelecido, funciona, não é perfeito, tem defeitos, mas tem coisas que quanto mais mexe, pior fica. Aceita o destino, vai para dentro, sucesso para você, entendo o seu chilique, me solidarizo, mas boa sorte. Fica aí no Bears e mostra seu serviço, né? Depois dessa lição de moral de um podcaster amador brasileiro para cima de um quarterback titular da NFL, acho que a gente pode se despedir e encerrar mandando o nosso abraço pro Vinícius, que demorou, mas chegou. Nosso compacto jurídico também sempre comentando e fortalecendo, perguntando se o Bears vem forte. Bom, a gente achou que vinha ano passado também, né? Vamos aguardar. Ele é torcedor e sofre demais com esse time. Olha aí, ó, o compacto jurídico é Bears. Paulo Henrique também mandando seu alô. Agora sim podemos nos despedir. Seus recados finais. Um beijo pra galera. Assistam From Elway to Marino. Tem na ESPN e também no site do Primo também. No site do Primo, muito bom. Não, Tica, só agradecer essa galera marota que sempre acompanha a gente e fazer o seguinte reforço, galera. Setembro é logo ali. Comecem a se organizar desde já para a gente fazer aquele encontro gostoso lá em São Paulo. Ah, mas eu não vou conseguir ingresso. Amigo, você não precisa conseguir ingresso.
A gente vai ter na quinta-feira a abertura da temporada. Vai rolar aquele boteco gostoso da gente assistindo o jogo junto lá. Sentar no boteco, tomar uma, tirar foto, falar mal dos outros. Vai ter. Quando chegar na sexta-feira, no dia do jogo, cara, sentar ali na boca de Itaquera, num botecão. Inclusive, se puder, a gente podia sentar no mesmo botecão lá, que a gente fez a festa daquela tia lá. Sentar no botecão, tomar uma com a galera, naquele climinha pré-jogo ali, olha, eu vou te falar uma parada, cara. Os Estados Unidos pode ter o tailgate lá da galera fazendo churrasquinho. Agora, o tailgate de Itaquera não fica atrás não, tá? É um tailgate de responsa. Então, galera, se organizem. A gente tá no final de maio. Começa a dar aquela cantada no chefe, faz seu banco de horas, começa a levar marmita pro trabalho pra dar uma economizada, entendeu? Porra, vai juntar. Ó, eu, que sou cliente Lelinho Turismo, eu já tô com a minha passagem comprada já tem um tempão já. Eu já tô acabando de pagar minha passagem já. Esse é o nível. Eu ainda não acabei de pagar a do ano passado, mas a desse ano eu já acabei de pagar. Então é assim mesmo, gente. Porque quem não é herdeiro só vive no financiamento, tá? Então é isso aí, pô. Vambora. Quero ver vocês lá, cara. Tem que tentar amaciar a chefia. Vamos ver. Às vezes vai dar. Meus amigos, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Nossos ouvintes, os assistentes, os apoiadores, a galera do Pixetra sempre fortalecendo. Semana que vem tem mais. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu!